Sejam bem-vindos ao PauloneCast. Para mim é uma honra estar com vocês nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, independente de quando você vai escutar, vai assistir. Mas eu fico muito feliz com a sua participação. Agradeço aos inscritos, agradeço a você que vai se inscrever e agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui mais um episódio do PauloneCast, trazendo gente interessante, gente que acrescenta, pessoas aí com história de vida. E hoje não é diferente. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Deca Conveniência e Mercearia, do nosso amigo Marcelinho, também Ampli Telecom, tecnologia que amplia horizontes, do meu amigo Cristiano, família RGP, Loja Explosão das Novidades, comemorando 26 anos, está em festa. Quase tudo mini mercado e conveniência. É isso aí, um abraço para o Nivaldo, para o Márcio, para toda a equipe, beleza? Bom, gente, já quero que vocês compartilhem aí, se você puder, dentro da possibilidade, compartilhe, convido o pessoal. Hoje um assunto que não deveria só ser em setembro. A gente, num outro episódio aqui, falávamos isso, mas é muito interessante estar falando em setembro e frisar bem esse assunto, porque realmente causa um impacto muito grande, um impacto seja social, financeiro, todo o país, na verdade todo o país não, todo o mundo. E para a gente falar, né, para a gente conversar, debater, vai ser um bate-papo muito agradável, nada melhor do que quem entende do assunto, quem já viveu na pele também. Estou aqui com ele, Agner William Rodrigues, neuropsicólogo, psicólogo, né, neuropsicólogo clínico. Boa noite, Agner. Muito boa noite para a sua audiência novamente. Muito obrigado por me convidar novamente também, viu, Paulo? Já estive aqui, já estive na rádio com você, falando. Muito bom estar nessa cidade de Viradouro, que eu gosto bastante, é uma cidade que me abraçou com bastante carinho, né? Já prestei serviço, já trabalhei aqui. É um prazer falar de um assunto, né? Esse mês é o mês que eu mais estou apertado de agenda, bastante coisa, bastante evento, falando, conscientizando as pessoas sobre esse tema, né? Setembro Amarelo, as campanhas contra as perdas, né? Infelizmente, tentando amenizar as dores relacionadas ao suicídio. Legal, Agner, seja bem-vindo. A gente também já sente que você tem um pezinho aqui em Viradouro também, muitas empresas, também até trabalho junto aí com a prefeitura, em algumas escolas. E a gente fica muito feliz, porque você é um cara que traz positividade, traz experiência. Mas eu queria saber quem realmente é o Agner, de onde você vem, Agner? É gostoso a gente poder falar da nossa origem, né? Eu sou da cidade de Pitangueiras, né? Nascido e criado ali, num bairro bastante humilde, que antigamente lá eles chamavam de Vila das Éguas, mas é o Jardim Santa Vitória, hoje também conhecido como Lote. É um bairro bastante humilde, periférico. Tenho muito orgulho de ser, né, de onde sou, né? Sou o sexto de 7 filhos, né? Minha mãe e meu pai teve a gente, né? Alguns espaços de idade, mas eu sou o sexto de 7 dos 7 filhos. O primeiro a ter uma formação acadêmica, né? Primeiro foi minha irmã que teve uma formação técnica, que é técnica de enfermagem, bastante querida lá também. Aí depois eu fiz a formação em psicologia. Aí depois vem o meu irmão agora, que também fez formação em enfermagem. Tem uma outra irmã agora que faz técnica de enfermagem. A maioria é tudo da saúde. Aí tem as outras irmãs que trabalham nas suas funções. Mas vim de família bastante humilde, Paulo, e agradeço também por ter conseguido estudar. Como a gente é do interior aqui, acho que todo mundo, ou quase 90% deles, passaram por usinas, né? Como você falou, né, das empresas, eu viro e mexo, graças a Deus, sou convidado na usina Viraalco, que emprega bastante gente aqui de Viradouro. Esses dias estive lá, se eu não me engano, hoje é o aniversário da Viraalco, né? 39 anos. É hoje o aniversário da Viraalco? Isso. E eu estive lá essa semana falando sobre o Setembro Amarelo. E aqui eles sempre me abriram, usina, abriram bastante as portas para mim. Meu pai também trabalhou na usina Viraalco há muito tempo, meu irmão mais velho, eu tenho um sobrinho que trabalha na usina Viraalco ainda, um cunhado também. Então, assim, a minha família de origem toda humilde, eu vim de uma família humilde, tenho orgulho de ter sido uma família humilde, de ter vindo de uma periferia e conseguir, hoje graças a Deus eu dou palestra tanto na minha cidade, quanto na região, quanto fora da minha cidade. Estou quase fechando aí, até um furo aqui, mas eu e minha noiva nós vamos prestar serviço internacionalmente, está quase tudo certo, a gente está com uma empresa americana, mas a gente vai soltar assim que fechar o contrato. Que bacana, já deu certo, já tenho certeza.
E, e a época de estudo, sendo uma família humilde, foi luta, né? Há muita luta, cara, assim, eu sou bastante grato, viu, Paulo, porque eu trabalhei como servente de pedreiro, vendi sorvete já catei reciclagem na rua quando era mais novo, assim. Tinha um primo meu, o Diego, não sei se ele vai estar assistindo, mas o pai dele tinha carrinho de cavalo, a gente ia catar papelão na rua, meu irmão também, mais velho, né, o irmão dos homens nós somos em 7, né, são 4 mulheres e 3 homens. Então, e tinha esse primo que a gente era muito grudado, então a gente já catou reciclagem na rua, já vendia sorvete, catava latinha em rodeios. Com quantos anos isso, quer ver? Cara, a gente tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos de idade, aí foi indo, aí fui trabalhando. E não morreu, né? Hã? Não morreu. Não morri, muito pelo contrário, ajudou bastante. Claro que assim, aí com o tempo eu fui ficando mais velho, 15, 16 anos, aí você vai ficando com vergonha por conta da escola e tudo mais, porque sempre acontece, né, a zoação, porque vem de família humilde e tudo mais. E aí foi indo, 16, 17 anos, ainda trabalhando, fazendo bicos, né, tipo, catando papelão às vezes, mas também fazendo uns trampos de servente. Cheguei em roça, assim, mas ser bem sincero, vi que não era para mim, não dava conta, tá? Não dava conta, eu falei, cara, preciso estudar. Aí fiz, com 15, 16 anos, comecei a fazer curso técnico, hoje eu sou técnico em desenho também, desenhista. Legal, isso aí eu não sabia. Sim, trabalhei de... Desenho industrial? Isso, desenho industrial, mecânico e agrícola e também arquitetônico. Não me esqueço também, sou muito grato a uma pessoa que era secretária da infraestrutura em Pitangueiras, que era a Adriana Lucente, eu não sei nem se ela se recorda disso, mas uma vez eu fui lá de camiseta cavada, muito humilde, não tinha roupa, falei que era formado em desenho técnico, aí ela falou, a gente está precisando de estagiário aqui, nessa área. Aí ela pegou e me abriu espaço, cara, eu fui estagiário 1 ano na prefeitura, na gestão de um prefeito que a gente teve lá, que também é usineiro, e posteriormente eu fui trabalhar na usina dele também como desenhista. Então, aí eu fiquei, quem me deu a oportunidade lá, como desenhista também é um cara que eu sou bastante grato, que é o Eduardo Prezinhas. Eu fiz 18 anos, saí da prefeitura estagiário, lá tive diversos amigos, assim, que trabalharam comigo lá, o alemão, que a gente chamava de alemão, a Maiara, o Anderson Alexandre, a Dark, que são os engenheiros que tem lá, a Jace, que era a pessoa que trabalhava na recepção, eles eram muito carinhosos comigo, assim, o Henry, que hoje é vereador na cidade de Pitangueiras. Não tem como esquecer certas pessoas. Cara, eles foram, o Yusuf, que também ele era engenheiro ambiental lá, e aí depois acabei o estágio, fui para a usina Pitangueiras e lá quem me abriu as portas foi o Eduardo Prezinhas, que também foi vereador na cidade de Pitangueiras, um homem muito querido, ele era gerente lá. Eu sou bastante amigo do filho dele, que inclusive está fazendo aniversário hoje, o Pedro. Parabéns, Pedro, a gente tá longe, mas Deus te abençoe, cara. Porque aí o Eduardo me abriu as portas lá, eu fiquei 5 anos, e é de onde eu tirava o dinheiro, e sou muito grato à usina Pitangueiras por conta disso. Lá o Rafael Andrade, o João Henrique, a família Andrade, sou muito grato a eles, porque foi de lá que eu tirei a condição para fazer a psicologia, de lá que eu tirava o dinheiro. Começou a psicologia com quantos anos, né? Eu já entrei 17 para 18 anos, cara. No mesmo ano que eu entrei na usina, eu fiz 18, que eu faço aniversário em janeiro. Entrei na usina Pitangueiras com 18 e já entrei na faculdade também. O tempo que eu fiquei na usina Pitangueiras foi o tempo que eu fiz a faculdade, 5 anos. Eu fiz Unifafib, foram de 2012 a 2016, aí fiz a faculdade lá. Entrei bem novo, tinha muita... Cara, tinha vezes que a gente passa por várias diversidades, em família humilde, tinha vezes que passava fome no intervalo, não tinha tantas condições, porque tinha que pagar a faculdade, era contado o dinheiro, né? Então tive que me virar bastante, minha mãe e meu pai me ajudando muito, meus irmãos apoiando bastante, foi bastante luta, e assim, depois não acabou ainda, né? Porque nesse período, em 2015, meu pai veio a infartar, e depois de 15, 20 dias ele teve um AVC. Cara, então eu trabalhava e tinha que fazer estágio, fazia estágio de madrugada, às vezes na Santa Casa, que a família Rocha lá que tocava, também sou bastante grato a eles. Eles me abriram as portas, eu fazia estágio lá na Santa Casa, eles deixavam, porque eu trabalhava de dia, escola à noite, então eu tinha que fazer estágio de madrugada. Então eu fazia os estágios de finais de semana e madrugada para me formar, cara. Foi muita luta. Mas eu amava o que eu queria ser psicólogo, então eu já sabia. Psicologia são 4 anos? 5 anos. 5 anos. A gente faz, foi 2012, 13, 14, 15, 16, né? 5 anos de faculdade.
E desde o início da faculdade já tem estágios, né? Quem é estudante de psicologia sabe que desde o início já tem estágios, né? E no período que meu pai infartou, cara, nossa, aí às vezes eu tinha que sair da usina, ia para a faculdade, ou às vezes eu saía da usina, ia ver meu pai em Ribeirão Preto, que ele foi internado mais de 30 dias, aí eu voltava para a faculdade, no outro dia usina, depois Ribeirão, casa, usina. Então essa luta, quantas vezes assim eu pegava um carro, quantas vezes eu quase dormia na pista, assim, e tive muitos problemas com posteriormente, alguns empecilhos que vai tendo na vida, né, de pessoas que foram querendo me atrapalhar em me formar, tive problemas também em relação a isso, mas continuei, cara, na luta e... Olha, perante tudo isso, você fazendo psicologia, faculdade, talvez também foi uma coisa, talvez não, acho que certeza, né? Foi uma coisa que te ajudou também a lidar com a situação, porque eu acho que você ia tendo as aulas lá e se colocando nas aulas, isso tudo foi mais ou menos. Sim, cara, assim, eu agradeço muito os meus professores também, Paulo, porque tive grandes professores, assim, que inclusive muitos deles estão em universidades públicas dando aula, muitos deles compreendiam, tinha vezes, cara, que eu estava tão cansado, quantas vezes corri risco em rodovia, né, porque sono, trabalhava, essas coisas todas, problemas familiares, meu pai tinha problema com álcool, porque assim, meu amor pela psicologia nasceu quando eu tinha, na quinta, sexta série, quando eu tinha 12, 13 anos. É isso que eu ia te perguntar, onde que nasceu, né, você, dessa família, onde que nasceu esse interesse pela psicologia? Então já foi cedo. Sim, rapaz, eu sofri muito, cara, porque assim, meu pai, ele bebia, a família do meu pai quase toda morreu por conta de bebida alcoólica, é um dos motivos de eu não beber hoje também. Então eu sofria muito com isso. Aí um dia, meu irmão mais novo, que hoje é enfermeiro, ele falou, uma vez ele falou pra minha mãe lá que queria ser psicólogo, eu fui ler o que era, eu me interessei, porque eu sofria bastante, tá? E não vou esconder, até hoje, quando meu pai bebe assim, me dói muito, é como se eu fosse aquela criança ainda, que me traz muito sofrimento, essa questão de bebida alcoólica, assim, porque eu via, tem uma coisa a que eu... mudança da pessoa, né? Que assim, até então era muito sofrimento, porque meu pai se transformava em outro homem quando ele bebia. Tenho na minha recordação, como se fosse hoje, assim, um dia, meu pai, ele costumava, eu odiava o final de semana, sábado, domingo era horrível para mim, porque eu sabia que meu pai trabalhava, aí todo sábado à tarde ele chegava e ia fazer despesa no mercadinho lá, no mercadinho do Mantovani que tinha lá, hoje não tem mais, mas eu sabia que ele ia chegar, e a gente não, era uma vez por mês que tinha Danone, refrigerante, olha lá, eu sabia que ele chegava, e se das 4 às 6, ele chegava 4, 5 horas da vira álcool, aí se ele passasse, tipo assim, das 4, chegou às 4, tomava banho e ia lá fazer a despesa, às vezes ele me levava, eu ficava tranquilo, porque eu sabia que se ele me levava ele não ia beber, mas quando chegava das 4 às 6, ele não chegava em casa, aí a despesa chegava antes dele, eu já sabia, cara, aí eu ficava triste, chorava, porque sabia que o meu pai ia chegar de madrugada a beber. Aí teve uma vez que ele demorou para chegar muito, chegou no outro dia, eu tava abrindo um portão para ir comprar pão, eu vi uma ambulância chegando com meu pai dentro, todo arrebentado, cara. Ele tinha sido assaltado e os caras só deixaram de bater nele porque achou que ele estava morto. Quebrou o braço, machucou toda a cabeça dele. E aí, teve inúmeras vezes que eu dormi na rua com medo dele passar por isso de novo. E daí então eu falei, cara, eu preciso fazer psicologia, porque pelo que eu vi é uma área que cuida de pessoas, que pode ajudar pessoas que têm problema com bebida, com drogas. Na verdade, assim, de primeiro impacto eu queria mudar isso. Era uma coisa que, como eu disse, até hoje me afeta. A bebida alcoólica é uma coisa que me entristece muito quando eu vejo as pessoas perderem a personalidade. E hoje nós sabemos que são mais de 11 mil mortes por ano por conta de bebida alcoólica. No Brasil, isso eu estou falando no Brasil. Tá? Mais de 11 mil mortes anualmente. Morre. E as pessoas acham que bebida alcoólica é tranquilo, né, cara? Porque a bebida alcoólica a gente celebra com ela. A bebida alcoólica, ela patrocina festas. Por exemplo, quando a gente fala Champions League, quem assiste futebol, quem é que patrocina? Heineken. Quem que patrocina a Libertadores? A Mistel. Quem que patrocina o Barretão? A Brahma. Então, são coisas... Mas ninguém fala do pós. Ninguém fala dos índices de acidentes que tem pós-Barretão. Ninguém fala das violências domésticas. E não é só isso também, né? Os artistas também, as músicas hoje. Tudo é celebrado, né? A comercial da cerveja é com uma mulher bonita. Sim. E na música fala da alegria da cerveja, né? Do que aconteceu e tal, mas não fala. Cara, se você, por exemplo, assim, eu vou falar uma coisa até polêmica, mas você pode estudar maconha, cara. Não fumo, não uso nenhum tipo de droga, mas
Na história da maconha não tem nenhuma morte. Na história da bebida alcoólica são inúmeras mortes, direto ou indiretamente. E às vezes até é motivo de brincadeira na minha família, quando eu vou falar da bebida alcoólica lá, porque muitos dos meus irmãos bebem. Eu dizer que eu fico feliz com isso, não fico, cara, porque a bebida ela tira todo o senso crítico da pessoa, né? Ninguém, quando as pessoas falam beber socialmente, ninguém sabe beber socialmente. A bebida ela seria salutar se é 2 doses de qualquer bebida, 2 copos de cerveja, 2 copos de qualquer outra bebida, até aí tudo bem, mas ninguém para nisso. E aí as crianças que sofrem, porque eu fui uma criança, eu sou essa criança quando eu vejo meu pai, porque até hoje de vez em quando ele tem recaída. Isso me afeta muito. E seu pai de saúde, como que ele está hoje? Hoje ele está bem, graças a Deus, assim, mas ele poderia estar melhor. A bebida alcoólica fez ele ter um AVC, um infarto, embora não pareça tanto, assim, porque, graças a Deus, meu pai, ele ainda se vira, ele, né, é autônomo, então tem autonomia total, tem algumas limitações, puxa um pouquinho a perna, mas eu me transformo nessa criança. Eu, às vezes, quando atendo algumas crianças, adolescentes no meu consultório, que vem dizendo que sofre com isso em casa, isso me toca de um jeito, porque a psicologia, por mais que eu fui evoluindo, entendendo a psicologia, comportamento humano, eu ainda não consegui fazer meu pai parar de beber totalmente. Eu não consegui fazer os meus irmãos pararem de beber, para eles compreenderem o mal que isso faz. Quando eu vejo alguns irmãos que bebem, passa da conta e os filhos sofrem, eu me vejo naqueles garotinhos. Quando eu passo por alguém e vejo alguém bêbado na rua, cara, esses dias morreu um cara na nossa cidade, conhecido lá, atropelado por um caminhão por conta de bebida alcoólica. E um cara conhecidíssimo, querido. Esse cara, inclusive, ajudava minha mãe quando meu pai bebia e não tinha nada em casa, minha mãe fala. E ele morreu dessa forma trágica, por conta da bebida alcoólica. E quando eu vejo as pessoas, né, nessa questão da bebida alcoólica, isso ainda me toca muito. Porque mesmo sendo psicólogo, eu ainda não consegui achar uma ferramenta que faça eles enxergarem. Eu acho que às vezes nem a dor, né, cara? Porque, vou até te falar, minha história é mais ou menos igual a sua. Meu pai também, né? Meu pai já faleceu. Pensa num cara de gente boa, ajudava todo mundo, bondoso, caridoso, mas sempre bebeu, mas chegou uma época da vida, talvez pelos acontecimentos que leva também a pessoa, né? E ele começou a beber muito. E ele teve também um AVC, né? Teve AVC, só que ele foi mais trágico. Ficou muito tempo ali para ser socorrido, então com a parte dele toda paralisada. Eu sei que ele ficou vários anos, cara, numa mesinha e o dia inteiro, cervejinha ali, ficava com a latinha de cerveja e o cigarro. E ele falava, eu não vou parar, vou morrer assim. Até que chegou uma hora que a gente brigava muito, discutia, se sentia triste. A gente parou de falar, porque não adiantava. A gente decidiu amar, né, e concordar com aquilo, senão vai ser uma briga constante. Mas isso também, a bebida também. A bebida pode ser também um fator de sintomas da depressão, consequências? Sim, assim, agora com o decorrer do tempo, conhecendo, eu já imagino por que meu pai às vezes se refugia na bebida. Meu pai sofreu muito, né? Sofreu muito com os irmãos. A maioria dos irmãos do meu pai morreu por conta de bebida alcoólica. Fora isso, o pai dele judiava muito dele. Meu pai teve que cuidar de todos os irmãos. Ele teve, se não me engano, 11 irmãos, ou não lembro o número preciso, mas ele teve que cuidar. Às vezes o pai dele batia nele e ele tinha que dormir no canavial, que morava em roça, né? Então ele tinha que dormir lá com essas crianças. Então, meu pai fala que até os 24 anos de idade ele não bebia, cara. Porque ele tinha medo do pai dele, de como era o pai dele. Só que aí depois, cara, fui percebendo. Hoje meu pai, por exemplo, ele sofre de toque, um toque severo. Então, às vezes, a bebida acaba sendo um refúgio dele. Porque assim, dentro do meu consultório eu consigo perceber por que as pessoas... Porque a bebida, sim, ela é um fator de refúgio. Quando a gente bebe, a gente perde todo o senso crítico. Perdendo o senso crítico, a gente perde a responsabilidade. Então, se a gente tem muita responsabilidade nas costas, na hora que a gente bebe, a gente perde esse senso. Então, é um refúgio. Imaginar que uma pessoa ela não consegue lidar com as frustrações da vida, a bebida acaba sendo um recurso. Quem às vezes perde uma esposa, é traída, etc., não vai afogar as mágoas, porque aí esquece, se chora não lembra. Mas quando vem a realidade... Aí não consegue lidar com essa realidade, tem que beber novamente. Aí depois novamente, aí novamente, até virar uma questão viciosa, porque a bebida alcoólica, assim como as outras drogas, todas as drogas, elas, assim como o celular, que hoje é uma droga, muitas vezes ela fornece pra gente uma dopamina artificial. O que é a dopamina artificial? A gente quer prazer o tempo todo.
Imagina você com uma vida chata, frustrante, muitas perdas, muito sofrimento. Eu encontro um negócio que me tira fora desse mundo. Então, todo dia eu quero estar nisso. Aí vem o vício, porque é uma dopamina, o seu organismo está recebendo uma dopamina artificial. Ele fala, opa, eu tenho um recurso aqui. Então, hoje eu sei, porque meu pai bebe, os meus irmãos bebem, as pessoas bebem. Você não conseguiu até hoje, a gente espera em Deus, quem sabe, né? Mas pelo menos entender. Sim, entendi bastante. Eu já tendo pessoas. É engraçado, porque eu consigo ajudar pessoas diferentes. E aquela velha história, né? Em casa de ferreiro, espeta é de pau. Mas assim, não tem como eu falar da psicologia sem contar um pouco do porquê que me fez me apaixonar. Daí eu fui conhecendo outras questões, né? Outras doenças, outros sofrimentos. Então, hoje eu sei, se tem mais de 11 mil mortes por bebida alcoólica, naturalmente a gente percebe que o suicídio vai estar nisso também. Por exemplo, o Setembro Amarelo, depois da pandemia aumentou-se o consumo de bebida alcoólica, depois da pandemia automaticamente aumentou-se os números de depressão, os números de ansiedade e os números de mortes por suicídio. Ansiedade, cara. Então, ó, fazer o seguinte, eu tô vendo que eu tô comendo aqui, pessoal, e ele tá falando muito. Então vamos chamar o apoiador que nos oferece, né? Hoje a Aninha foi lá no Quase Tudo, comprou uma massa de pizza. Tá maravilhoso, viu? Se o pessoal pudesse estar aqui, ó. E o cheiro delicioso. E o atendimento lá é sensacional. Eu sou fã, a gente tem comprado muito ali, feito as nossas compras no Quase Tudo. Então por isso, nosso primeiro apoiador, Quase Tudo. Ótimo. Deixa eu te falar pra você que... Tem uma explanada boa na sua vida. Rapaz do céu. E é emocionante falar disso, cara, que eu fui falando, foi quase me emocionando, vou te ser bem sincero, porque eu sofri com isso aí, sofro até hoje, de ver meu pai às vezes bebendo, cara. Mas... Eu vou chamar pra mim, daí eu vou falar, você pode comer, né, que eu vou dar os abraços, tá? Olha, cara, meu pai também, olha, eu chorei com meu pai. Posso imaginar. Só que assim, um cara maravilhoso, velho. Sem bebida. Eu não lembro na minha vida, um dia sem meu pai e minha mãe brigar, velho. Não lembro. Imagina, cara. É muito sofrimento, cara. Mini Mercado Quase Tudo. Um abraço aí pro Nivaldo, pro Márcio, pra toda a família Quase Tudo. Seguinte, enquanto isso, você que está comentando aí, pode comentar que eu vou mandar um abraço. Primeiro, Dela Marta. Boa noite, Dela Marta. Esse canal está cada vez melhor. Parabéns, Paulão. Eu até conversava com o Agner aqui em off, que é interessante a gente ver os podcasts, né, por aí bombando. Lógico que a gente sonha, né, com isso. Mas para mim hoje o mais interessante é levar um assunto bacana, um assunto de qualidade, um assunto de pessoas que se superaram, que traz uma motivação para a gente ser melhor também. Então, isso me deixa muito feliz. E os meus convidados realmente estão de parabéns. A Ana Paula Alves, obrigado. Amor, muito obrigado, viu? Te amo, beijo. Vivian Leone, boa noite. Boa noite, Vivian. Se você conhecer, depois você fala aí, hein? A Mara Franco, professora Mara aqui, do Marcão. Boa noite, parabéns pelo tema tão relevante. André Silva também, boa noite. Vitor Lemes, boa noite, grande. Conhece o Vitor Lemes? Vixe, rapaz, eu sou eternamente grato a esse cara, porque nessa época que eu passava por tudo isso, Paulo, eu jogava futebol e o Vitor Lemes, cara, é meu professor. Ah, é? Ele foi secretário de esporte em Tangueiras, diga-se de passagem, um excelente secretário, porque na minha época o futebol era muito estimulado, que ele era secretário, então esse cara, assim, ele fez parte da minha educação. Como eu vim de uma família bastante humilde, bairro periférico, então problemas, né, em bairros periféricos, já sabe, problema com drogas e tudo mais. O futebol, cara, transformou minha vida enquanto infância, né? Trouxe bastante disciplina e o Vitor fez parte disso, assim como o Bedinha, também outro treinador que tem lá, o Marcos, Birubiru. Então esses caras foram fundamentais, Gardenal, que tem apelido de Gardenal lá, então todos esses caras aí, cara. Você jogava bola então também? Jogava, às vezes tinha espaço para ser criança, né? Ó, bacana, cara. Enquanto a Taninha vai servindo você, eu continuo aqui, ó. Amanda Rosa. Essa aí eu vou ter que falar porque essa é especial, minha noiva. É sua noiva.
boa noite. Esse homem é só motivo de orgulho por todo esse carinho que ele trilhou, esse caminho que ele trilhou. Ela é psicóloga também, neuropsicóloga, e ela tem uma causa que ela luta bastante. A gente tem feito bastante coisa relacionada ao autismo, né? Ela até dá palestra sobre isso, na conscientização do autismo. Né? O Agnes, eu estava até pensando, eu ia te falar para convidar ela, mas o que a gente vai fazer? Trazer ela para falar desse tema. A gente traz algumas pessoas também da PAI, sim, bem bacana. É bem legal, né, cara? Porque o autismo, assim, hoje a gente está conhecendo bastante sobre esse tema e aprendo muito com ela, inclusive. É muito orgulho para mim também. Que legal. Rodrigo Castro, boa noite, Rodrigo. Um abraço para você. Também, deixa eu ver aqui, a Conceição, grande Conceição Buzelli, sempre acompanhando. O Heitor Cruz fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Paulo, pergunta a ele, como profissional, qual o estressor que levou o pai dele ao alcoolismo? Provavelmente meu pai foi a depressão e o toque. Né? Eu não sei se já ouviram falar sobre o toque, mas é o transtorno obsessivo compulsivo. Explica alguns tipos de toque. Sim, tem vários, né? Vamos falar assim, de verificação. Pessoas que tendem a verificar muito. Eu tinha um paciente que era interessante, cara, o toque dele, que ele tinha que ficar verificando. Ele me relatou uma vez que ele, muitas vezes ele ia em festas, casamento, festa, em lugar fechado, e de 10 em 10 minutos ele voltava para verificar se o carro dele estava trancado. Ele tinha esse toque, então ele não aproveitava, ele ficava meia hora verificando o carro dele e 10 minutos na festa. Meia hora, isso é cansativo. Mas a vida inteira? A vida, assim, pelo menos naqueles 10 anos que ele relatou estar sofrendo de toque, essas verificações eram... E aí você vai observando, por exemplo, em crianças, às vezes, que pula letras. Então, pelo meu pai, isso é hereditário, meu pai ter tido toque, eu também tenho um traço de toque. Às vezes eu pulava letras, por exemplo, a letra A eu não fazia, então pulava a letra, verificava muitas vezes fogão, porta, mesmo sabendo, racionalmente sabendo que está trancado, você vai lá, perde horas nisso, é muito sofrimento. E tem tratamento também. Tem, medicamentoso e psicoterápico, né? Fora isso tem o toque de pensamento, pessoas que pensam assim, não, eu preciso, se eu for entrar na minha casa, eu preciso dar uma volta no quarteirão todas as vezes, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. Não, eu não posso viajar muito longe, não vai acontecer alguma coisa ruim com meu pai, com minha mãe, eu sou responsável por isso. Isso é o toque de pensamento. Sim. Eu tinha uma paciente que ela relatava, ela era da área da enfermagem, que ela não gostava de trabalhar na parte pediátrica, porque vinha na cabeça dela ela fazer maldade com as crianças, mas ela não fazia, ela tinha medo de fazer, por conta do toque de pensamento. Consome demais, é um sofrimento tremendo. E daí seu pai tinha toque, era esse da... Hoje eu tô sabendo que ele tem toque. Hoje ele tem... porque o toque pode ser transitório, verificação, limpeza. Lembrei, tive um garotinho, ele tinha toque de limpeza, então ele achava que tinha micróbio, então ele não comia algumas comidas, porque ele achava que estava contaminado. Então ele não comia algumas comidas, ele escolhia toque de pensamento com vestimenta. Então o Roberto Carlos, por exemplo, ele tem toque, o cantor. O pessoal dá risada dos ternos azuis e brancos, mas ele não consegue usar outro tipo de roupa. De fato. Tá vendo vocês que falam aí, ó, todo final de ano, a mesma roupa, né? Cara, eu achei até triste esses dias, eu vi o Sampaoli, o cara, aquele jornalista da Rede Globo, xingando ele de imbecil, falando assim, parece que ele tem um déficit cognitivo, parece que ele tem uma espécie de toque, ele nunca repete o mesmo time. Sim, como se fosse algo... que a pessoa... E se ele realmente tiver um toque e não conseguir repetir o time? Pode ser um toque. O Cuca tem toque. O Cuca tem várias histórias dele que ele não... Todas as vezes que ele tinha uma decisão, o ônibus não poderia sair de ré. Então, se o ônibus já entrava de ré, ele não podia ver. Porque se o ônibus, ele estando dentro do ônibus, não poderia sair de ré. Calça isso vinho. Não seria uma superstição, não, é o toque. Não, é o toque. Dele é o toque, porque traz sofrimento. Superstição é uma coisa totalmente diferente. Não traz sofrimento, o toque traz. Olha isso, interessante, hein? Então daí seu pai tem toque e também muito sofrimento. Sim, a depressão. Meu pai usa diazepam desde muito jovem, né? Que é um benzodiazepínico, que é um medicamento que vicia e vai causando demência. Então, porque ele já tinha sofrimento mental, né? Meu pai era o tipo de homem que eu nunca vi ele chorar, e depois, com o tempo, fui vendo ele chorar. Então, muito sofrimento. Ele perdeu um irmão novo, atropelado, na rodovia. O irmão dele tinha em torno de uns 16, 17 ou 18 anos. Eu não conheci. Ele perdeu muitos irmãos, a mãe dele morreu muito nova, irmã morreu nova. Então, ele passou por muito sofrimento. Provavelmente meu pai sofria de depressão, ansiedade já. Wagner, daí você se formou
Com quantos anos? Eu me formei com 23 anos. 22 para 23 anos. Eu entrei com 18, me formei com 22 para 23 anos. E você foi diagnosticado com depressão? Sim, sou diagnosticado com depressão. Mas você depressão. estava na faculdade ainda? Foi antes ou depois? Não, estava na faculdade. Estava na faculdade. Eu já sabia, assim, que eu tinha resistência, como todo mundo, né? Achar que psicólogo, psiquiatra era para louco. Até no começo da faculdade eu ainda acreditava nisso. E assim, as pessoas que cuidam, talvez quem está assistindo vai entender o que eu estou dizendo, a gente que cuida dos outros, muitas vezes a gente não quer ser cuidado, não aceita ser cuidado. A maioria das pessoas que cuidam, são responsáveis, elas não querem ser cuidadas. Então, eu tenho alguns CIDs, eu digo, né, alguns Fs, né, que as doenças psiquiátricas, elas estão tudo dentro dos CIDs, dos Fs, né. Eu tenho o F33, o F90, que é o TDAH, eu tenho traço de toque, então, e o F41 com certeza, que é a ansiedade generalizada. Meu pai, por exemplo, ele passou por 2 hospitais psiquiátricos por conta de bebida alcoólica, e lá ele via atrocidades, que antigamente eram os antigos manicômios, Santa Teresa e Brodowski, onde as pessoas iam para lá, no mesmo lugar que elas se alimentavam, elas defecavam, no mesmo lugar. Isso eu lembro uma matéria que existe ainda. Ainda, infelizmente, você vê nessas clínicas principalmente dependente de bebida alcoólica. Eu vou dar tão alerta, cara, tomem cuidado em quais clínicas vocês internam seus familiares. Porque muitas vezes essas pessoas vão para lá para serem agredidas. Os dependentes químicos, eles são agredidos, porque a empresa quer dinheiro, então agride. Existem as sérias, mas existe também... Com certeza. Tem que avaliar onde você está internando, porque às vezes você está se livrando de um sofrimento e pode ser que você vai perder seu ente querido. Porque lá eles judiam, dependendo da clínica. Então tem as clínicas sérias, mas também tem muitas aí que judiam dos usuários. Quero mandar um abraço aqui para a Angélica Silva, boa noite para você também. Agner, daí você, como que foi? Foi um acompanhamento? Você foi um psicólogo? Para detectar tem que ser um psicólogo, psiquiatra? Como que funciona? Tem que ser um especialista em saúde mental, quase sempre, né, o psicólogo, psiquiatra. Aí entrei, assim, na época da faculdade, porque eu trabalhava em usina, aí eu tinha convênio médico. Aí foi quando eu tive acesso a psicólogo, passar por terapia. A minha psicóloga na época, na cidade de Tangueiras, uma das psicólogas mais antigas da nossa cidade, ela se chama Suelen, e ela me ajudou bastante a entender nesse processo aí a questão da depressão, né, da ansiedade. E aí eu tinha resistência com medicação. Aí veio uma outra resistência. Foi surpresa para você, que deixou você assustado? Como é que foi? Não. De fato eu já sabia que eu tinha, porém eu não... Depois eu fui amadurecendo, porque o primeiro passo para uma doença mental, você começar a tratar ela é aceitar. Se você não aceita, e aí já tem muito sofrimento. O primeiro passo para você melhorar a sua saúde mental é você aceitar a sua condição. Quando eu aceito, pronto, aí eu começo a ter as ferramentas para me cuidar. E aí comecei a fazer psicoterapia só depois de 3 anos que eu fui atrás do psiquiatra, porque eu era resistente com medicamento. Eu era contra, até que então... Até porque todo mundo mete o pau no medicamento, né? E depois você vai falar um pouco disso. Sim, por falta de orientação. Mas depois fui estudar o que era. Então, eu sempre fui muito curioso, Paulo. Sempre. Então, por que isso acontece dessa forma? Por que isso não é assim, é daquele jeito, ou daquele outro? Então, eu procurava entender. E assim eu fiz com as medicações. Aí eu fui estudar, fui me especializar. Hoje eu sei que não é como eu pensava. Os medicamentos não são vilões. Muito pelo contrário, eles são um recurso que nós temos. E ajuda muita gente. E depois de 1950, quando nasceram os antidepressivos, as pessoas passaram a ter mais qualidade de vida. Usando corretamente, prescrição médica. Exatamente. Só benefício. Os psiquiatras, geralmente, eles só passam medicamentos corretos. É que, geralmente, a gente procura quem não é especialista. Chega nas nossas mãos especialistas em saúde mental quando já erraram bastante. Aí a gente tem que tentar reparar, criar uma cultura de explicar, olha, antidepressivo não vicia, não é bem assim como você disse. Eu sou usuário de antidepressivo há mais de 9 anos. Mas você é dependente? Hoje eu sou crônico, porque eu não cuidei antes. E você fala para uma pessoa que que precisa de insulina, necessita de insulina porque ela é diabética e não produz a insulina correta, você diz para ela que ela é dependente de insulina ou você diz que ela necessita? Necessita. O antidepressivo, você não fica dependente. Como você é usuário crônico, você necessita, você não produz mais serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, é como se fosse uma injeção de insulina. Você precisa dessa injeção de neurotransmissores que é para combater depressão, ansiedade. Esse medicamento você usa
lógico, de modo correto, tem uma alteração de dosagem, alguma coisa, conforme o tempo ou não? Não, já fazem 9 anos e eu continuo com a mesma dosagem. Claro que se à medida que você ainda está num ambiente adoecedor, como a minha família era um ambiente difícil, muito sofrimento, muita falta de orientação, muita falta às vezes a ignorância. Ignorância. Não por mal, mas a falta do conhecimento sofria muito. Então, quanto mais grave a doença, por não tratar corretamente, mais vai ser necessário as doses. Tá? Tem gente que usa a insulina numa dosagem, outro de outra dosagem, aí vai indo. Não só a insulina, propriamente dito. Conforme vai aumentando a necessidade, aumenta-se a necessidade da dose. Então, mas eu tomo há 9 anos as mesmas medicações, tranquilo. Nem por isso estou aqui babando, nem por isso estou aqui. Muito pelo contrário. Agora, se eu tivesse conhecido antes, pode ser que talvez eu usasse. Eu sempre digo aos pacientes: na vida a gente tem 3 episódios depressivos. Depois do terceiro se torna crônico. Primeira vez que eu tenho um episódio depressivo, eu tenho 50% de chance de ter o segundo. Tendo o segundo, eu tenho 70% de chance de ter o terceiro. Tendo o terceiro, aí já é crônico. E esses episódios são crises de choro? Não. Pode ser, os mesmos sintomas da depressão. Mas é só um episódio. Se eu trato o primeiro episódio, a medicação é de 6 meses, ela tem de ser de 6 meses a 1 ano. Se eu trato o segundo episódio, tem de ser de 1 ano a 3 anos. Aí já é o terceiro, aí é de 3 anos a ser crônico. Então a gente tem que cuidar antes. É como o autismo. Muitas pessoas, às vezes, eu entendo as mães, eu entendo a família, porque a gente tem toda uma imaginação, projeta um filho, aí nasce um filho com uma condição diferente, né? Não é nem diria diferente, mas nasce um filho autista, uma pessoa autista. Se você demora a dar os recursos que ela necessita na infância, eu sei que é difícil para a mãe, para o pai, para a família, mas ele vai ter problemas maiores futuramente, até porque nós não temos uma sociedade preparada para lidar. Então, muitas vezes, muitas pessoas que deprimiram lá atrás e não foram tratadas, em média hoje, nós sabemos por meio de estudo, uma pessoa com uma doença mental, seja ansiedade, seja depressão, seja TOC, seja TAG, seja TDAH, ela leva em média 1 ano e meio para procurar um médico. E depois quase 2, 3 anos para procurar um especialista. Então ela busca um médico geral. Em média 1 ano e meio sofrendo, ela busca um médico geral. E muitas vezes o médico geral não vai, né? Não sempre, né? Não vai. Ele não tem esse conhecimento. Por que ele vai? Por que geralmente vai parar nesse médico geral? Porque vai passar mal numa crise de pânico, por exemplo, vai parar num pronto atendimento. Lá no pronto atendimento é resolver e vai embora para tratar no ambulatório. E é engraçado, até volta um pouquinho. A nossa sociedade que tem medo de antidepressivo toma dipirona torta direita. E a dipirona, faz uma pesquisa depois aí. Se você pesquisar em quantos países ela é proibida. Pode fazer agora e você lê para o nosso povo. Vou fazer aqui. Ô Agner, é muita coisa, né? Mas ó, a gente está falando do medicamento. É lógico que é um medicamento essencial para quem precisa. Para quem necessita, mas tem que ser usado. Você buscou também outras coisas. Com certeza. Qual foi o seu caminho? O que você trilhou? Cara, eu fiz tanta coisa assim, eu sempre fui hiperativo, depois, né, agora já na vida adulta, depois de quase 5 anos de sendo psicólogo, minha noiva falar, procura um neurologista. Eu já sabia que eu tinha TDAH, mas eu não falava, né? E ela falou, procura, aí eu fui diagnosticado. A hiperatividade, ela faz a gente se envolver com muitas atividades. Então, desde muito novinho, eu fazia tudo isso, eu gostava de tocar, tive banda, jogava futebol, toco violão, canto. A gente pode fazer isso. Futebol, tudo que você pensava de esporte eu gosto e faço. Muay Thai, Jiu-Jitsu, a mão tá assim, perguntando do Jiu-Jitsu, por exemplo. Então, essas atividades, com certeza, atividade física, de ócio, alegria, fazer as coisas que gosta, é tratamento. Libera dopamina e noradrenalina. A gente precisa disso. Quando aí meus neurônios já não formulam lá a dopamina, a serotonina, a noradrenalina que eu preciso, aí a gente tem que pensar que a gente é biológico, mas a gente é químico. A gente tem a nossa vida biológica, comportamento, mas nós somos químicos. Tá? Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, todas essas íons aí, elas são químicas, reações químicas que o nosso corpo tem. Então eu também tenho que corrigir quimicamente algumas coisas. Mas aí, junto dos recursos de comportamento, atividade física, atividade de ócio, fazer coisas que gosta.
Isso é muito importante, né? Depende muito da pessoa também. Eu acho que todas as áreas, as doenças todas, e outras áreas também, depende muito da gente, né? Só que quando a pessoa está nessa situação... Sim, uma vez que tá, lembrando, por isso que isso é importante falar da doença química. Uma vez que a pessoa, ela tá ali com déficit químico, aí, cara, não adianta você falar para ela ter vontade, que ela não vai ter como. É justamente tirar a vontade dela. Eu sempre friso isso, você já deve ter ouvido eu falar. Pessoa boa. Nem sempre a pessoa boa, ela acaba julgando. Peraí que nós vamos falar isso aí, e a gente encerra aqui um pouquinho de falar do Wagner. Já conhecemos o Wagner, a família, né? Conhecemos a história. Eu acho que depois vai entrar alguma coisinha dele aqui. Claro. Mas depois a gente volta para falar disso, desses dois tipos de pessoas. E também a gente já entra nos números aí do Setembro Amarelo. Mas antes da gente chamar aqui o nosso próximo apoiador, só te respondendo. O dipirona é proibido nos Estados Unidos e parte da Europa, mas é vendido no Brasil. Um dos principais tratamentos para aliviar febre e dor. O dipirona sempre aparece na lista dos remédios mais vendidos no Brasil. Mais de 215 milhões de doses desse medicamento foram comercializados no país. Daí não tem especificado aqui, mas são vários países, várias cidades aí. Porque causa mortes abruptas, a dipirona. As pessoas tomam ela, países bem avançados foram proibidas por conta de síndromes e até porque a dipirona, imagine você, muitas pessoas que estão nascendo um câncer, muitas pessoas que estão nascendo uma doença grave, deu uma febre, avisou, toma dipirona. E aí vai retardando as doenças, vai retardando, porque a dipirona vai tomando conta ali, alivia, e a hora que precisa de um recurso maior, talvez já avançou as outras doenças. Então, tem que tomar um cuidado, não estou dizendo que não deva tomar, mas... É um dos medicamentos mais comuns, né? Então, o ser humano, ele só gosta de procrastinar, a gente só gosta de levar com a barriga. E a dipirona, ela é o reflexo. Uma população que gosta de coisa imediata, mas que não cuida da causa. Só quer cuidar dos efeitos. Beleza, vamos lá. Daqui a pouco eu volto também, eu vou voltar aqui com os recadinhos. Mas vamos lá, mais um apoiador. Eu quero agradecer muito esse menino, esse rapaz, esse homem, Marcelinho. Olha, muito obrigado, Marcelinho, pela parceria, obrigado por ser esse apoiador. E realmente a Adega Conveniência está crescendo muito, está atendendo o Viradouro e região de uma forma muito especial. Você merece tudo de melhor. E você que gosta aí de fazer aquele churrasco, aquela reunião de amigos, tem bebida, refrigerante, carvão, gelo, tudo a um preço sensacional. E o atendimento do Marcelinho ali, é esposa ou é namorada minha? É namorado do Marcelinho, a mãe. Então, de parabéns. Muito obrigado por vocês. Vamos lá. Pô, ficou boa a pizza, né? Rapaz do céu. Vocês gostam? A gente come rápido, viu? Que delícia. Vai ficar gelado agora. Você quer dar uma esquentada? Não, pra mim tá tranquilo. Tá? Eu não esquento não, mas não sei qual. Também não. Eu como de manhã pizza. Então. Pizza é boa de qualquer forma, né? Tá gelado, no café da manhã. Delícia. Acabou o refrigerante aí? Não, tem bastante. Tem? Quer, amor? Eu tenho. Tem? No próximo nós vai. Adega Conveniência, um abraço. Vocês viram aí, né, o mascote da Adega, logo tá pintando um novo comercial, beleza? Vamos lá. Deixa aqui nos recadinhos. O Heitor perguntou, mas o toque levou ele ao alcoolismo? Não, ele já respondeu, né, que foi vários outros fatores também, né? Junto ao toque, mas outros fatores também. Ó, Daiane Letícia Neves. Meu pai não. Meu pai não aceita que ele tem depressão e com isso não procura ajuda. Também é difícil, aí você falou, né? A Daiane, sobrenome dela? Daiane Letícia Neves. Ela é minha parceira. A Daiane, ela é minha produtora e ela é minha sócia no projeto que eu disse para você aí do Instagram. Ela tem ajudado nos e-books. Ela é de Pitangueiras, trabalha muito bem com a internet, viu? Obrigado, viu, Daiane, pela colaboração. A gente faz você, a sua minha noiva, esposa e ela. Sim, faremos sim. Uma ideia aqui. A Lúcia Silva, boa noite. A Lúcia Silva, que é aqui de Viradouro. Manda um abraço para a Lúcia. A Rosana Silva, boa noite também. Ó, a Daiane já falou aqui, gente, eu tô dando dipirona pro meu filho. O Wagner já vai conversar com você, né? Infelizmente a falta de informação, né?
E não é só ela não. Entre tantos outros, né? Outros Muitos remédios medicamentos. que a gente... Eu, sinceramente, a minha sabe que eu sou meio remedinho, né? Eu gosto do remédio, rapaz, não aguento sentir dor. Mas precisa evitar, né? É que nós, como eu disse, a cultura do imediatismo, nós não suportamos dores. Mas a dor, a febre, ela está dando sinais de que algo não está certo. Quando a gente vai lá e trata ela de forma paliativa ou até mesmo só para alívio, e é isso que acontece com os antidepressivos. O Rivotril, que é um medicamento que não é antidepressivo, mas todo mundo acha que é antidepressivo, ele é um ansiolítico. Psiquiatras passam ele com muita cautela, tem poucos dias de uso só, não é para tratamento, porque só alivia. E a gente fala que o Rivotril ele é a Novalgina dipirona da psiquiatria, ou seja, alivia, mas não trata nada. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça porque você está com dengue, alguma outra doença. Você toma dipirona, só vai aliviar, alivia. Se você não tratar corretamente, você vai... Ainda dengue, essas doenças ainda é natural, a gente só usa isso. Mas vamos pensar numa coisa simples assim. Você tem uma fratura, e aí você toma dipirona porque ela alivia a dor, mas ela não cuida da fratura. O que cuida da fratura é o gesso. E o gesso remete a gente ficar limitado. E aí irrita a gente. A gente quer rapidez ali. Tudo a gente quer rapidez. Primeiro que a gente fabrica as doenças num processo de fabricação. E para sarar das doenças, a gente também tem que aceitar o processo. Porém, a gente só quer aliviar. Eu alivio, vou levando com a barriga todos os problemas. A gente faz isso na vida. O reflexo de 215 milhões de dipironas serem vendidas, quase a população brasileira, é o reflexo de uma sociedade ansiosa, que só quer aliviar. Não importa se eu aliviei a dor agora, amanhã vai vir de novo. Eu quero aliviar agora. É o agora que me importa. Entenderam, classe? Seguinte, Agnes, você é uma pessoa boa ou uma pessoa... Como que é? Lúcida. Lúcida. Sim, isso até é engraçado, porque todas as vezes que eu conto essa história nas minhas palestras, é a abertura, isso é né? Interessante, cara. Porque assim, em 2010, né, presidente da Unicef, das Nações Unidas para a Infância, ele chegou ao Brasil e ele trouxe um dado dizendo que na humanidade havia só 5% de pessoas lúcidas. No mundo havia só 5% de pessoas lúcidas, isso em 2010. E aí todo mundo ficou abismado e alguns questionaram, né? Mas peraí, eu já vi que tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas lúcidas. Ele já começou dizendo, tá vendo como que a lucidez falta à humanidade? Eu não disse que não há mais pessoas boas. Eu não disse que há mais pessoas ruins do que boas. Eu disse que há mais pessoas boas, porém há poucas pessoas lúcidas. Eu não disse que a ruindade está no mundo. Eu só disse que a falta de lucidez está no mundo. Por quê? Pessoas boas, a gente vê aos montes. Mas, por exemplo, o exemplo da nossa amiga Daiane, tentando cuidar do filho da dipirona, agora que ela está lúcida, ou seja, ela sabe desse dado, dessas coisas, ela vai evitar dar dipirona. Tipo, a pessoa com depressão. Exato, se eu sou é um uma exemplo. pessoa boa, eu vou chegar na pessoa e falar o quê? Sim, eu vou chegar nela, se eu sou uma pessoa boa, você precisa ter vontade, for de vontade, você não está vendo a vida, olha o que você tem carro, tem família, tem tudo. Por que você está assim? Dando uma dura ainda na pessoa. Uma pessoa lúcida vai chegar, olha, eu sei o que você está passando, pelo que eu vi, eu não sou profissional da área, mas pelo que eu vi, isso é um sofrimento, procura se cuidar, tem as ferramentas corretas. A hora que você tiver vontade, a gente vai caminhar. Não se sinta culpada por você estar se sentindo assim, porque é uma questão química também, você não controla. A falta de vontade que você está sentindo é falta de alguns hormônios. A pessoa que fala para procura um médico, é boa ou é lúcida? Quando ela fala procura um médico, ela está sendo lúcida, porque ela já não está julgando. Ela fala, olha, eu não sei o que você está sentindo aí, poxa, mas vai lá. Tá? Então, quando uma pessoa boa, ela quer remediar sem ser o médico, e não é assim. Tem os médicos justamente para isso. Eu vou lá tentar ser o chaveiro, se eu não entendo de porta, se eu não entendo de fechadura, eu vou quebrar. Por mais que eu queira ajudar arrumando a porta, eu estou fazendo mal. Então a lucidez é isso. Quando esse cara disse, nós temos menos pessoas lúcidas do que a gente precisa, é verdade. E o problema é que a gente tem preguiça de ser lúcido. Todo mundo lê a bula do antidepressivo. Você já leu a bula da dipirona? As pessoas, você já leu a bula da dipirona? Você viu o que ela pode causar? Estou dando um exemplo da dipirona. Mas quantas vezes a gente age sendo bom, mas não lúcido? Quando a gente acha que tem que bater no filho para educar, que ele vai ser, não, eu preciso bater nele para ele ser uma pessoa boa.
em vez de chegar no caminho mais lúcido, orientação? Quantas vezes você vai condenar um político, vai condenar um familiar, por conta da bebida alcoólica é muito isso. Quando a gente passa a ter uma lucidez, eu estou em busca de ser uma pessoa lúcida, ainda não sou, é difícil lucidez. Porque a primeira coisa que você fala para uma pessoa que está bêbada, caída no chão é um sem vergonha, não quer trabalhar, etc. Eu já fiz muito isso com o familiar. Mas aí quando você passa a ver que é uma doença, lucidez. Lucidez faz a gente não julgar, faz a gente não criticar, faz a gente compreender e ajudar. Pessoas boas julgam, pessoas boas fazem os outros sofrer, mas pessoas lúcidas ajudam e tiram a gente do sofrimento. Isso é para se pensar, né? Porque muitas vezes a gente, é como você falou, a gente acha que está acertando, mas estamos errando, né? A gente tenta acertar errando. Sim, a pessoa boa, ela sempre está querendo ajudar, mas a gente ajuda... Cara, por exemplo, tem uma pessoa caída no chão, tá lá tendo uma crise convulsiva. Muita gente falava da questão de morder a língua, enrolar a língua. Não, a gente vira a pessoa do lado e você se desespera. Se uma pessoa boa vê uma pessoa engasgada, muitas vezes ela desespera e acaba não ajudando. Uma pessoa lúcida vai lá e desengasga ela, porque vai ter calma. Vai saber, olha, preciso fazer essa manobra, isso. Percebe a importância de ter pessoas lúcidas perto da gente? A gente salva vidas sendo lúcido. Preciso ter alguém lúcido nessa noite para falar da gente do Setembro Amarelo, até porque muito se discute também, só um mês, não tem nem que falar, tem que falar todo ano. Mas é muito interessante e bem válido esse mês de Setembro Amarelo, né? Por que o Setembro Amarelo? Eu vou até voltar um pouquinho atrás e aproveitar a tua fala, Paulo, que é muito pertinente, porque assim, eu vejo muita gente falando isso mesmo, tem que ser o ano inteiro, mas é justamente por conta desse mês que essas pessoas estão falando que tem que ser o ano inteiro. Então aí eu vejo que a gente tem que ser lúcido. Hoje é uma campanha que move o mundo mundialmente. A Torre Eiffel está lá, a Estátua da Liberdade, o Cristo. Então é uma campanha, Times Square, cara, tava lá estampado, Setembro Amarelo. Mundialmente a campanha é... E é graças a ela que eu estou aqui falando hoje, que muitos psicólogos e psiquiatras têm espaço para falar de assuntos pertinentes ao tema. Então a gente tem que parar de ser um pouco pessimista, parar de ser só bom e ser um pouco mais lúcido, como a gente está dizendo. Aproveitar esse mês. É graças a esse mês que muitas pessoas que estão sofrendo mentalmente buscam ajuda. Porque é o mês que as pessoas mais tentam ser lúcidas. E uma coisa também que eu vou falar aqui, deixar claro, é que assim, até conversava com o Agnes aqui fora, que o pessoal chega e a gente fica batendo papo, mas falta muito se colocar no lugar do outro, né, amigo? Somente empatia, quando a gente né? tem algo, ou a gente passou por uma depressão, ou uma ansiedade, ou se tiver na família que a gente começa a se ligar Sim. nas paradas, né? Sempre, cara, sempre. É aquilo, né? Só acontece na casa do outro. Acontece na nossa casa. Quando alguém é assaltado, por exemplo. Você fala, nossa, alguém foi assaltado. Mas passe você por um assalto, você vê o quanto que é aterrorizador. A gente vê, teve um acidente. Passe você por um acidente, você vê o tanto que é aterrorizador. Então, infelizmente, ainda nós somos assim. E somos muito insensíveis também, né? Igual você tá dando esses exemplos. A gente vê vídeo de gente morrendo, às vezes dá risada, né? O pessoal faz meme. Sim. Mas é preciso colocar no lugar do outro e entender que a depressão é uma doença, é grave. E vamos para os números, até porque, por isso que eu acho, né, que surgiu o Setembro Amarelo, porque são muito, muito altos os números, né? Sim, os números de suicídios, eles são enormes. Eu vou falar de números como subnotificação. Toda vez que a gente fala subnotificado, eu encontrei um exemplo muito bom agora para explicar isso. Por exemplo, às vezes eu estou no meio dando uma palestra para 50, 60 pessoas. O que acontece? Às vezes um colega ou outro chega e fala assim para mim, eu estou com dor de cabeça. E aí eu falo assim, opa, notificação, uma dor de cabeça. Só que no meio de 50 pessoas, será que só tinha uma com dor de cabeça? Provavelmente tinha outros que não disseram. Só que se eu fosse anotar esse dado, uma dor de cabeça no meio de 50 pessoas. E o suicídio é assim, hoje nós temos notificados 1 milhão por ano. Só que é subnotificado, estima-se que seja 3 vezes maior o número. Se a gente tem 1 milhão anualmente, estima-se que é 3 vezes maior o número, então a gente tem em média de 3 a 4 milhões de mortes por ano por suicídio. Só que 1 milhão é notificado. Fora isso, são milhares e milhares de não notificação de tentativas. De pessoas que tomaram medicamento e ficaram em casa, que fizeram as tentativas e ninguém ficou sabendo.
Então, é muito assustador os números. E o Setembro Amarelo ele vem para prevenção, para prevenir também, porque assim, a gente não sabe quando tem alguém na família como tratar. Porque a primeira coisa que vem na cabeça quando alguém está com uma depressão, não sei os outros, mas tive uma experiência aí, sabe? A pessoa se matar, o que eu vou fazer? Será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Como agir? É O Setembro angustiante. Amarelo vem para isso. Explica. Hoje, com a internet, a gente tem muitos acessos a manuais, como notificar. Pode perceber que a mídia ela tem um certo cuidado por conta do efeito Werther, né, que é o efeito de contágio. E tem que ter responsabilidade para falar de um tema tão pertinente. Tem que ter, porque assim, vamos dizer que você começa a fazer essa campanha e falar sobre isso e alguém que está pensando sobre vai te falar e você não sabe lidar com isso. Você vai ter que estar preparado. Porque angustiante, eu já ouvi milhares de pessoas dizerem para mim, olha, para mim não tem mais jeito. Inicialmente, lá no começo da minha carreira, eu me desesperava. Hoje eu sei como lidar com isso. Hoje eu tenho lucidez para lidar com isso. Já atendo diversas tentativas de suicídio. Então é preciso sim fazer uma campanha consciente. Tem vários manuais, tem vários artigos que explicam como lidar com isso, como lidar com esses assuntos. Porque eu me coloco no lugar das pessoas. É angustiante demais chegar um colega e te falar assim, olha, eu tô pensando em morrer. Ah, meu Deus. Primeira coisa que você fala, como bom, fala, não, para de pensar nisso, pelo amor de Deus. E quer trocar o assunto. Uma pessoa boa quer trocar o assunto porque é angustiante. Aí o colega vai e se suicida. Ele vai se sentir muito mal porque ele não teve a lucidez. Olha, cara, você está se sentindo assim, vamos conversar sobre isso. Eu não sei, mas eu já ouvi, por exemplo, lá no Paulo Unicast, lá, foi um psicólogo lá, e já vi um psiquiatra, vi cartilhas na internet que tem que procurar uma urgência médica. É uma urgência médica. Olha, acontece às vezes da pessoa ter uma depressão e ela não dá sinais de que ela vai se matar, ou ela dá um sinal que ela vai tirar a própria vida, tentar contra ela mesma. Existe, assim, alguém que não dá um sinal, mas... Sim, tem gente que dá esses sinais, mas o que eu gosto de dizer que, na verdade, é que a gente não quer observar os sinais. Essa insensibilidade nossa. Como eu disse, às vezes um cara fala assim, você trabalha com ele todos os dias, ele fala assim, cara, eu tô desanimado, viu? Se eu pudesse, eu sumia. E aí você fala, para com isso, e troca o assunto. E aí chega um outro dia e ele fala para outro, cara, tô desanimado. Essa noite não dormi a noite inteira. Aí esse outro que foi ver com ele, para com isso. Aí o cara começou a ficar mais isolado. Aí a pessoa começou a ficar mais irritada, mais explosiva, falta no trabalho, caiu produção. Tô falando da vida cotidiana. Sim. E a gente tá vendo isso. Aí amanhã acontece o pior, a gente acha que é surpresa. Eu já vi vários posts que dizem isso. A depressão é só respeitada quando é culmina em morte. Só que a gente respeita, quando culmina em morte, suicídio. Mas e as mortes indiretas? AVC, infarto, diabetes, o próprio acidente automobilístico, o própria bebida alcoólica, o cara morre de cirrose, mas você vai ver, o cara estava deprimido e vinha bebendo. Cara, você vai morrer, você está bebendo e na cabeça dele é isso mesmo que eu quero. Os sinais estão aí, sempre há sinais. Agora às vezes a gente não abre a janela para ver os sinais que é mandado. A gente que não abre a janela para ver esses sinais. E é preciso a gente ficar muito, muito atento mesmo, porque até tem pessoas, a gente vê recentemente, muitos artistas que levam a alegria, né? A gente viu, o Fábio Melo. Sim, muitos. O Wesley Safadão agora. Não soube disso do Wesley Safadão. Ele tá com depressão. De ansiedade. Muitos artistas, porque eles não dormem, né, cara? Você não consegue ver, né? Você não consegue. E para eles, eu imagino o sofrimento que deve ser também. É muito sofrimento, cara. Porque assim, você vê que, olha que paradoxo. O cara lutou para ter tudo que tem e agora ele não tem liberdade para viver o que gostaria. Muita pressão. Tudo que o cara faz, ele é um clique. Eu fico imaginando o Neymar, cara, por exemplo. Robin Williams se suicidou, cara. Ele era um dos mais famosos artistas de Hollywood. Cada filme só clássico. Igual, você falou do Neymar. Tem muita gente que critica, tá certo, mas é muito novo o sucesso que o cara fez. Cara, não tem vida, né? As pessoas se apegam na grana e não tem nada a ver, tá? Claro, a gente pode ser rico, vai dizer, não vou ser hipócrita, o dinheiro é importante, mas não é tudo. Adianta alguma coisa? Não é o essencial. Ele ganhou tudo que você pensar de dinheiro, mas ele não foi aquilo que ele gostaria no futebol. Ele não vai ter levantado a bola de ouro que ele sempre quis.
E tem, Todo mundo tem ambição para alguma a gente coisa. fala assim, nossa, eu queria ser o Neymar, mas ele nunca vai viver coisas que talvez a gente vive Não, a gente- essa liberdade- aqui no churrasquinho da minha casa. Essa liberdade ele não tem, cara. Tá? Então é importante falar isso, porque às vezes a gente acha que dor, ela é única, mas o dedo que te dói parece tolo para mim, mas para você é insuportável. Então, de novo, uma sociedade imediatista, pouca lucidez e insensibilidade quase que zero. A gente, às vezes, é maluco pensar isso, mas quando você passa por um acidente, você quer ver a tragédia. Você só não gostaria de estar naquela tragédia se fosse com você a tragédia. Mas você está louco para passar o clique para o outro. Eu vou dar palestras, eu fui convidado pelos policiais civis na cidade de Bebedouro. Eu me preocupo muito. Aumentou 55%. Porque os policiais militares civis, mal remunerado, lida, por exemplo, é eles que chegam em suicídio. Eles chegam lá sem ter preparo nenhum. São eles que chegam lá e veem se as pessoas têm assassinato, acidente, são eles que chegam. Crianças violentadas, eles que pegam. Como que não fica a cabeça desse pessoal, cara? Verdade. E a gente não para pensar. E a gente às vezes fica até condenando eles. Desequilíbrio que às vezes eles apresentam. Cara, são N fatores. Daí hoje os valores estão invertidos. Com certeza, o policial já foi tido como herói. Hoje não. Muitos colegas policiais saindo da polícia para ir pro bombeiro, porque o bombeiro ainda é bem visto. Que é militar, as pessoas não sabem disso, mas é policial militar também é bombeiro. O mundo tá louco, né? O mundo precisa de psicólogo. Cara, tem gente que fala, você quer psicologizar o mundo? Eu falei, talvez seria um bom começo. Na verdade, eu falei, tem que tomar cuidado, você fala, o mundo tá louco, precisa de psicólogo. Daí aparecer que só louco, não. Na verdade, todo mundo precisa de um psicólogo, né, cara? Eu acho que assim, a humanidade, a gente tá com aquilo que a gente chama de insensibilidade, você estava dizendo aqui ainda há pouco, né? E além disso, a sociedade ela vive com muito medo, muita raiva e pouco senso de culpa, responsabilidade com a vida do outro. Então eu jogo lixo no chão mesmo, eu acho que tem alguém que é obrigado a pegar esse lixo para mim. Eu reclamo da cidade suja, mas eu sou escopero que joga o lixo ali todos os dias. Então a gente acaba sendo hipócrita em muitos aspectos, né? Engraçado muitas vezes a gente julgar o Neymar lá, tô falando de novo dele, né? Errou o gol lá e a gente erra no nosso trabalho diariamente. Imagina se a gente fosse cobrado igual ele. Tá bom o assunto, hein? A gente vai fazer o seguinte, chamar mais um apoiador meu, daí eu volto com alguns abraços e a gente fala de como a família pode ajudar nesse sentido. E também a saúde pública, como que ajuda, qual que é o passo a dar, entendeu? Mas agora eu quero chamar mais um apoiador. Se está acontecendo isso aqui, devo muito a eles, que é a Ampli Telecom, nosso parceiro, Cristiano, família RGT. Internet, nunca deu problema aqui na internet. Tive alguns probleminhas técnicos, né? Que para aquele de primeira viagem já sabe, fazendo tudo na garra, na marra. Mas internet, gente, não tem. Então, vamos lá, Ampli Telecom. E depois você me lembrar, para mim, muito das pessoas que não sabem como nasceu. Você sabe como nasceu o Setembro Amarelo? Depois até se você puder me lembrar, que às vezes eu esqueço. Já vamos voltar já falando. Depois nós entramos na... delícia. Nossa, ficou muito boa a pizza, né? Ficou, amor. Então vai ser para sua pizza. Prático, né? Prático, fácil. Vê para trazer sua número. Deixa eu falar, né, Não, tá cheio, tá cheio. Não, tá perfeito, tá perfeito. Pode ir comendo aí, que eu vou voltar, vou falar dos recadinhos. Ampli Telecom, é isso aí, Ampli Telecom é sucesso. Você não tem na sua casa, faça a experiência. Olha, atendimento aí, final de semana, né, assistência prolongada, é muito bom.
E eu, sinceramente, sou muito feliz, minha casa toda, aquela internet bombástica aqui no Mocila, beleza? Vamos lá para alguns recadinhos, vou mandar uns abraços aqui. A Aparecida Risse Cidinha. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Aparecida, melhor agora, viu? Um abraço. A Gisele Silva, locutora também, nossa amiga, grande profissional. Gisele, um abraço para você, viu? E logo a gente vai fazer um aqui com os locutores aqui da cidade, da região, vai ser muito bacana. Benedito Ricardo Ghiseline. Boa noite, Dicão. Um abraço, Dicão, tamo junto, viu, meu amigo? Esse é parceiro, um abraço para você, Marcão, para todo mundo aí. Bom, vamos voltar aqui. Peguei o Adler comendo, mas pode terminar. A gente tem uma pergunta: como nasceu, de onde foi, por que nasceu o Setembro Amarelo? Na verdade, eu perguntei e deixei você concluir, né? Mas Sim. como que foi, Wagner? Então, o Setembro Amarelo é interessante, né? Que ele nasceu justamente no ano que eu nasci também. 1994, nos Estados Unidos. Então foi predestinado. Então, cara... E assim, eu nasci num ano que aconteceu muitas coisas, né, cara? A morte do Ayrton Senna, que eu também sou fã. Verdade. Mesmo não tendo conhecido, né? E nas falas do Ayrton Senna eu percebo um cara bastante deprimido, cara. Assim, até hoje, quando eu vejo as falas dele, posso estar enganado, mas... E o Setembro Amarelo nasceu em 1994, um jovem chamado Mike. Era um jovem alegre, é uma das coisas que também as pessoas acabam não entendendo, né? Acho que deprimido é só triste, mas tem muito deprimido alto astral no meio dos outros. Mas era um jovem alegre e ele gostava da cor amarela. Ele começou a trabalhar 16, 17 anos nos Estados Unidos, poderia ter carro. Já ele ganhou um Mustang amarelo. Só que num belo dia, porque pode ser um belo dia para muita gente, mas naquele dia para ele não era tanto, porque ele tirou a própria vida, morreu por suicídio. E no dia do velório dele, porque ele gostava de cores amarelas, os amigos, que ele tinha muitos amigos, né? Era um garoto muito animado. Nesse dia, no velório dele, os jovens foram lá com fitinhas amarelas, por isso da fita amarela. Aí no Brasil a gente aderiu isso graças à ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com o seu presidente, né, Antônio Geraldo, AG. Ele trouxe a campanha no Brasil e assim nasceu o Setembro Amarelo, por conta da morte de um jovem. E aí, porque, sim, e já tinha muitas mortes, tá? O Brasil aumentou significativamente os números. Né? Quando a gente fala de pós-pandemia, então, significativamente. A minha cidade é triste, cara, mas nós estamos com 9 meses, já são 10 suicídios lá. Em 9 meses, 10 suicídios? Sim. Uma cidade que tem quantos mil habitantes? Eu chuto que Tangueiras tem de 30 a 35 mil pessoas. Então, é muito suicídio. Isso se a gente fala numa cidade pequena, né? Imagina as outras cidades do Brasil. Todo mundo já conviveu, conversa com alguém muito deprimido, que já falou, já perdeu algum ente querido assim. Hoje nós somos cerca de 1 bilhão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais deprimido do mundo. E nós somos mundialmente, cerca de 1 bilhão de doentes mentais com ansiedade, depressão ou qualquer outra doença mental. A crise de ansiedade ela pode vir do nada. Criança, jovem, adulto, tem uma faixa etária que dá mais, é mais adulto? Jovem adulto a gente fala, né? E quando você fala crise de ansiedade, a gente tem que até separar, porque muita gente confunde ataque de pânico com crise de ansiedade. O ataque de pânico vem do nada. A crise de ansiedade é relacionada a alguma coisa. Mas o ataque de pânico ele dá uma vez e não dá mais? Não, o ataque de pânico ele pode dar uma vez e não dá mais, ele pode dar 3 vezes no ano, ou ele pode dar várias vezes no dia. Mas o ataque de pânico, então, não seria para diagnosticar depois um cara que ia ter seria crônico, vamos supor, não? Pode ser crônico. Ele pode, igual eu disse, pode dar uma vez e não dar nunca mais. Sim. Pode dar 3 vezes no ano, eu estou dando exemplos, tá? Ou pode dar várias vezes no mesmo dia. Então, o ataque de pânico ele é muito, muito imprevisível. E a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é diferente, porque eu tenho crise de ansiedade, geralmente as crises de ansiedade estão ligadas não ao ataque de pânico, mas à ansiedade generalizada. Por exemplo, a ansiedade normal ela é boa, nos move, mas a ansiedade patológica, a ansiedade generalizada, por exemplo, é uma das mais comuns, mas tem a ansiedade social, a ansiedade de lugares fechados. Então a crise de ansiedade está ligada a pensamentos negativos ao futuro, relacionado ao futuro e relacionado ao passado. Então uma pessoa que tem crises de ansiedade, ela pode estar pensando assim, olha, eu tenho um podcast no meu caso para ir hoje, e começar a pensar assim, nossa, eu vou lá, vai dar tudo errado, meu Deus.
pode ser que as pessoas não assistam, pode ser que eu falo alguma coisa errada, pode ser que exploda o monitor. Então, o ansioso ele fica assim, aí ele passa mal. Aí ele tem ataque parecido de pânico, mas é crise de ansiedade. Por pensar, eu costumo dizer que a crise de ansiedade é excesso de passado e excesso de futuro. A pessoa nunca está no tempo presente. Então ela passa mal porque ela tem excesso na cabeça de passado e excesso de futuro. Só catastrófico. Por exemplo, eu saio daqui pensando assim, nossa, o podcast lá eu só falei bobeira, né, excesso de passado. Fica se martirizando. Exatamente. Ou, contrário, vou no podcast, meu Deus, eu acho que se eu vou falar bobeira lá, não vou lá. Então, excesso de passado, excesso de futuro, de forma negativa ou catastrófica, causa crise de ansiedade. O pânico é diferente. O pânico, eu tô aqui conversando com você, de repente, vem, eu acordo tendo ataque de pânico. Existem inúmeros, por isso que é importante especialista. São várias depressões, é importante as pessoas saberem disso. Não tem só um tipo de depressão. Tem um deprimido que, ora, tá muito animado, brincando, e daqui a pouquinho deprime. Tem um deprimido que é mais tranquilo. Tem um deprimido que vai atrás de bebida. Tem um deprimido que vai atrás de só dormir. Tem um deprimido que não dorme. Então, depende da depressão. No caso da depressão, a crise de ansiedade, a crise de pânico, existe cura ou é um tratamento da vida toda? A medicina hoje, você vai observar que ela não fala de cura. A medicina nunca mais falou de cura, porque a vida ela é dinâmica. Câncer, por exemplo, não fala cura, fala remissão. A gente busca ter a remissão dos sintomas. Eu posso ter crise de ansiedade hoje e daqui 20 anos ter de novo. Como que eu falo que eu curei? Se volta, não tem cura. Então a gente fala de tratamento. Não tem como. A gente fala porque seria muito pretensioso dizer que eu curei alguma coisa enquanto profissional. Verdade, eu não sabia disso, hein? Para todas as doenças, então. Sim, a gente fala em tratamento. A gente procura ter qualidade de vida. Somente. Tá? Às vezes eu posso ter um sintoma de depressão por desidratação, e aí? Então a vida é muito dinâmica. Eu não posso dizer... A palavra então hoje qual que é? É tratamento. Não, e remissão. A gente fala, a doença teve uma remissão dos sintomas. A gente fala de remissão de sintomas. Eu não caio na besteira de ser pretensioso e dizer assim, ó, curei e tal, já atendi inúmeras pessoas que estão bem hoje, mas amanhã se ela aparece lá no meu consultório com... É por isso que é necessário as consultas periódicas. Com certeza. Eu curei o coração, tá, hoje ele teve infarto, você sarou esse infarto, aí amanhã ele infarta de novo. Verdade. Lógica. Ó, a Dona Maria Divina, sempre está aqui, né? Ela estava numa reunião, eu cheguei agora, ela é da Pastoral da Criança. Ela falou, ó, já tive o prazer de assistir 2 palestras deste menino encantador, muito sábio. Muito obrigado. Como eu disse, vereador, né, cara, tenho um prazer, um carinho imenso de vir aqui, porque tenho pacientes daqui, que são daqui da cidade. Tive a oportunidade de trabalhar na Santa Casa aqui, com a Helena, ela que me abriu as portas aqui. Um forte abraço para a Helena, se tiver acesso. O próprio prefeito também, o Cal, já tive muita oportunidade de trabalhar aí. Dei palestra no Centro do Idoso aqui, com agora me fugiu o nome, mas a secretária da assistência social também é uma pessoa muito boa, conversei, tive a oportunidade de... Isso, doutora Vânia, um forte abraço também se ela estiver assistindo. Então, inúmeras pessoas aqui, tá, que eu conheço e tive o prazer de conhecer. Viradouro, de fato, é uma cidade que eu levo no meu coração. E tive o prazer de te conhecer também, né, Paulo? Primeira vez que eu vim foi lá na Rádio da Família, né? Legal, bacana, foi muito gratificante naquele momento também. Foi na pandemia? Acho que foi na época da pandemia. O pessoal estava toda a flor da pele, sim, né? Sim. Muita gente sofrendo, né? Muitas perdas da pandemia. Os reflexos estão aí, né? Infelizmente, hoje, muitas doenças mentais estão relacionadas à pandemia, muitas perdas, né? Falou, doutora Vânia. Doutora Vânia, que é uma convidada nossa futuramente, né, doutora Vânia? Vamos bolar um esquema aí, vai ser muito bacana. A Cláudia, acho que a Cláudia não é secretária da saúde, né? Da saúde, a Cláudia. Voltou? Que prazer, a Cláudia também é uma pessoa que me abriu as portas aqui. Um ótimo profissional também. Chicão, foi o pessoal, todo esse pessoal que eu acabei conhecendo, assim, cidade de Viradouro. E também falou da Viralco, né? Vai na Viralco, que quase todo mundo de Viradouro também. Na Viralco, esses dias eu dei palestra lá, né? Eu acho que foi na sexta-feira passada. A maioria, né? A maioria, eu perguntei até na palestra, a maioria disse que era da cidade de Viradouro. Então, assim, graças a Deus é uma cidade que eu considero como a segunda casa. Acho que eu tenho a foto lá da Viralco, olha lá, tá vendo? É lá mesmo.
É lá? É a diretora Cláudia, que tem aberto me dado muita oportunidade, cara, assim. A Cláudia Toniello. Olha ele ali. Eu mesmo. Lá o doutor Dimitri, que é de Ribeirão Preto, mas ele é o médico ali. O Bertuzzo, gerente administrativo. A Viralca. Você faz essa palestra com todos os departamentos ou não? É um pessoal mais... A gente tá fazendo um trabalho assim, começa com as lideranças e depois vai, né, para toda a usina, vai expandir, né? Legal, né, cara? Sim, isso é importante, é conscientização, né, Paulo? Isso que você está fazendo aqui, cara, é maravilhoso, porque você leva informação. A cidade Viradouro tem o prazer de ter você aqui, porque... Eu já fiz né, com vocês, tá, o Daniel, também a Silvia. Sim. Mas e tem quem tá por trás, né, tua esposa, que faz tudo aqui, a Aninha é demais. Futuramente vamos fazer novamente, vou procurar sempre estar fazendo, periodicamente, de 3 em 3 meses, trazendo alguém da área. Tem o Janeiro Branco, por exemplo, né, que é o mês da saúde mental. Aí, que legal. A gente pode fazer um também, igual você falou, com a sua noiva, com uma pessoa da PAI, fica bem legal. Essa questão do autismo. E é necessário, né, cara? Sim, sim. Cara, você pode ter certeza que hoje quem assistiu, se tiver alguém em sofrimento mental, você já fez a diferença, porque chega informação. Você é uma pessoa da comunicação, você sabe muito bem. Quantas vezes também, nos seus dias de pouco sol também, porque quem vê o comunicador, você falou que havia uns locutores aqui, né? Você passou por um dilema muito grande, né? Na última vez que eu estive aqui, seu irmão estava aqui. Então... Agora tá lá assistindo, Deus. Mandou um abraço para ele, então, assim, se ele estiver assistindo... O Pete, Robert. Mas cara, é isso que a gente tem que entender, né? Que ninguém tá livre, tá todo mundo aí no mesmo barco e é preciso atenção. E falando dessa atenção, até a pergunta que eu ia te fazer: como que a família vai ajudar nesse momento? O que é preciso ser feito? E também a saúde pública. Qual o primeiro passo? Vamos conversar sobre a família primeiramente, né? A família em tudo, ela é o primeiro ponto, é onde a gente aprende tudo, é onde a gente deve aprender a viver, a educação, etc. E ela sim é responsável, muitas vezes, em ser o fator de proteção. Mas eu tenho observado, infelizmente, que as famílias muitas vezes é fator de risco para a saúde mental. Pelas questões que a gente disse, diversas, bebida alcoólica, brigas perto de criança, e vem tudo isso, tá? Os casais se desfazendo com muita facilidade, porque a gente só tá... E é engraçado, é um lema também que eu levo comigo, hoje as pessoas querem muito contato, mas não querem pagar o preço da intimidade. Então, eu saio, fico com várias mulheres, vários homens, mas eu não quero ter intimidade, porque a intimidade culmina eu saber dos problemas também que o outro tem. Então as pessoas querem contato, mas não querem pagar o preço de viver com o outro algum tempo. Quando tá tudo bem, tudo ok, aí a gente tá bem. Mas aí apareceu a dificuldade, eu quero pular de barco porque eu só quero felicidade. Então a família ela é fundamental nesse processo, tanto sendo fator de risco ou de proteção. Uma vez que essa família ela precisa observar, sendo fator de proteção, olha, meu filho tá mais irritado, tá mais explosivo, tá mais isolado. Meu esposo está mais irritado, está mais explosivo, está mais isolado. Minha esposa já não está fazendo o tempero como ela fazia mais. Parece que ela está um pouco desgostosa, está mais chorosa. Então, preciso olhar de lucidez, não julgar. Você não está fazendo comida como fazia antes. Em vez de jogar um peso. Você anda muito explosivo, hein? Eu vou brigar com você direto por causa disso. Perguntar, conversar, dialogar. Né? Não mais essa coisa de celular, que acontece em várias das famílias. Ser fator de proteção. A família ela é crucial. Aonde ela pode fazer, uma vez que não deu, aí a lucidez tem que entrar. Olha, a gente conversou, estou observando, não adiantou muito. Vamos no especialista, vamos procurar um médico, que é o papel fundamental. Então a família pode ser fator de risco ou proteção. E a convivência, quem convive junto sente que o outro está mal ou está bem, né? Cara, não tem como não sentir. Eu estive numa TV dando entrevista semana retrasada, do César Caparelli, né, ele é do grupo Tati, de Ribeirão Preto, e assim, ele me dizia, cara, é muito difícil viver com quem tem depressão, de fato é mesmo, porque causa angústia na gente ver quem a gente ama, por isso que às vezes a pessoa ela é boa, ela chega com raiva, e a pessoa, é preciso entender, Paulo, você vai entender o que eu estou dizendo, e talvez vocês também, toda vez que a gente ama alguém, o amor, ao contrário do que as pessoas imaginam, é um desassossego. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu gosto de dizer ela. Porque assim, toda vez que eu amo alguém, eu não tenho sossego mais, cara. Imagina um pai que ama um filho. Ele sai, acabou o sossego.
Então, se eu amo alguém, toda vez eu tenho um desassossego, porque as pessoas morrem, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, então a gente não tem sossego mais. Então, se eu vejo quem eu amo, toda vez que você vê alguém que você ama, sofrendo, correndo risco de vida, você tem medo. E o medo, ele é aprendido, mas a raiva é neurológica. Então, toda vez que você vê alguém com medo, o primeiro sintoma do medo é a raiva. Por exemplo, eu vou no hospital, quero ser atendido, estou com medo da doença que eu estou. Eu trato mal a recepcionista porque eu estou com raiva da doença que eu estou. Primeiro sintoma do medo, a raiva. E aí, o que acontece? Tenho medo, fico com raiva. Então eu chego na pessoa deprimida, eu falo assim, gente, reage, porque eu tô com raiva, porque eu tô com medo de perder ela. E depois, se a gente for uma pessoa sadia, a gente vai sentir culpa, falar, ó, desculpa, eu te falei desse jeito, mas é que eu não quero te ver assim. Então, para você não ter esse desconforto maior, tente ser lúcido. Não adianta, uma coisa que você já falou aqui, a pessoa pode ter tudo, pode ter um emprego bom, pode ter a mulher mais linda, o carro mais luxuoso, mas a gente tem que entender, quem ama tem que entender que não independe daquilo, né? As pessoas precisam entender que o amor não é nada de conto de fada, o amor é sofrimento. Toda vez que eu amo, eu não tenho sossego mais. Eu me preocupo, eu sinto raiva de quem eu não gosto. Geralmente, se eu sinto raiva de alguém, é porque eu já tive algum tipo de relacionamento com ela, eu já tive um querer. Por que os filhos brigam mais com os pais? Porque são os que mais suportam eles depois, então eles podem externalizar a raiva. Porque vai dar tempo deles sentir culpa depois. Então, toda vez que você vê alguém com raiva, você pode ter certeza que ele está com medo. O cara que está com medo de ser demitido, ele fica com raiva do trabalho. O cara que está com medo de ser largado, ele fica com raiva do parceiro. A pessoa que tem medo de perder alguém, ela vive com raiva. E o que você mais vê são pessoas em hospitais com raiva. Porque está com medo de ir embora. Não sabe o que vai acontecer no hospital. Então, se a gente tem lucidez, Tem que trabalhar. tem que trabalhar, cara. Porque senão o que acontece? Imagina você num ataque de raiva com alguém que ama e essa pessoa parte. Vai ficar uma culpa imensa. Porque não é o que você quer. E a raiva você não controla. Como eu disse, o medo você aprende, então aprenda o medo de forma correta, utilize o medo de forma correta, e não de uma forma que depois você vai se arrepender. Então, é muito complexo a mente humana. Muita paciência, muito amor, né? O amor é paciência, justamente isso, assim, para quem é religioso, a gente fala, o amor é paciente, o amor é caridoso, o amor suporta, porque é difícil. Viver, amar o próximo é difícil. O verdadeiro amor dói, né? Cara, é muito engraçado, eu vejo assim, todas as cidades têm suas periferias. Às vezes a gente vê pessoas se preocupando com gente que está passando fome no Sudão, e seu vizinho está pedindo comida e você não dá. Amar o próximo é difícil, amar o distante é muito fácil. Cara, tem gente amando os presidentes aí, seja de esquerda ou de direita. Agora quero ver você amar o teu familiar que você está brigando. Quem convive, né, cara? Não, você falou tudo. É a convivência, cara. Você prova, a fé é provada na convivência. Tem que conviver. Poxa, cara, assim, hoje a gente ama Jesus e não trairia ele porque está distante. Agora, a gente fala de Pedro, de Paulo, julgando eles. Eu queria ver se a gente tivesse lá, se a gente não duvidaria como Tomé duvidou. Se a gente não correria como negasse também como Pedro negou. Todos faríamos isso. Porque amar o próximo é difícil. Amar o distante, está todo mundo se preocupando com a fome na África e está esquecendo da fome do lado de casa. Está todo mundo se preocupando com a depressão do Neymar, com a depressão do Wesley Safadão, e tem um familiar deprimido em casa e a gente não compreende. Entenderam, classe? Não é? Gente, tá bom demais o papo. A gente tá quase terminando. Sim. Aqui. Mas para fechar, falar então da saúde pública, qual o primeiro passo, a pessoa que então, daí a pessoa ali bondosa, saiu de cena, entrou uma pessoa lúcida e viu que precisa de um tratamento, como que fazer? Todos os convênios médicos, que também faz parte do SUS, as pessoas talvez não saibam disso, mas convênio é SUS, tá? Todos os convênios fazem parte do SUS. E o SUS hoje ele contempla assim, embora não é como deveria ser, tá? Como a gente sabe que não é, os CAPs não funcionam como deveriam funcionar, em todos os lugares são assim. Até porque a arrecadação também é pouca, entendo os profissionais dos CAPs que são limitados, eles também, muitos não passam por ele, até porque às vezes, eu não sei se eu já vi um gestor que se preocupe tanto com a saúde mental, porque é cultural, mundialmente,
Apenas 1% de toda a arrecadação vai para saúde mental. 1% do investimento vai para saúde mental. Então, fica difícil para os profissionais também que trabalham. Só que o que me dói, assim, muitas vezes, é saber que o Brasil é reconhecido mundialmente como o primeiro mundo em tratamentos psiquiátricos e psicológicos no setor privado. Agora, o que me entristece é saber que os mesmos que atendem no privado atendem público, e público é como se fosse de último mundo. Não é paradoxo isso? Os profissionais são os mesmos. Então, é uma crítica para nós profissionais mesmos. Talvez falte recurso para a gente dar a mesma qualidade de tratamento. Tá? Mas sim, o setor público, o SUS, graças ao SUS ainda temos recursos. Uma vez que eu não tenho condições, porque muitas vezes eu entendo isso, cara, como que, assim, por exemplo, uma sessão ela custa 100 reais. Uma pessoa que ganha R$1.000, ela não pode comprometer R$400 a renda dela. Então ela não vai ter acesso a um tratamento privado. E muitas vezes os CAPs, eles trabalham limitado, então eles acabam não dando o recurso que deveria dar. No papel é lindo, como todo SUS é lindo no papel. Mas infelizmente, porque é sucateado, aí a gente fala de política, infelizmente, não tem o tratamento que se deveria. Se os gestores entendessem, aí outra crítica, que muito do dinheiro público é jogado fora, porque tem doenças mentais que se fossem tratadas, não daria tanto problema. Por exemplo, uma pessoa com depressão grave, às vezes ela começa a ter muito sintoma físico, ela vai no postinho, toda semana com dor nas costas, dor na cabeça, aí faz exames, não dá nada. Na outra semana ele volta, exames, olha o dinheiro indo embora. Pronto atendimento, vai lá com ataque de pânico, chega lá, faz a eletrocoração, que é praxe, para ver se está infartando, faz exame, aí era um plantão nisso hoje, ele não sabe, amanhã ele tem outro ataque de pânico, exame de novo, e vai gastando dinheiro, e vai gastando dinheiro. É para a economia da cidade, né? Porque daí a pessoa vai ver que é. E é engraçado porque assim. Vai ter afastamento, não vai mais trabalhar. Isso aí que eu ia falar agora. A gente deixa de ganhar $1 trilhão anualmente. $1 trilhão anualmente por não tratar doenças como depressão e ansiedade. Hoje é dado. A gente deixa de ganhar $1 trilhão. Mas como, Agner? Afastamentos. Uma vida que é ceifada. Imagina um jovem que era produtivo, ele ia trazer dinheiro para a economia da cidade, e esse jovem morre precocemente. Ele deixa de produzir, a cidade deixa de ganhar. A família deixa de investir em outras coisas para cuidar da pessoa doente, né? É um impacto capital que, se os gestores prestassem atenção nisso, eu apostaria com qualquer gestor, se ele colocasse os profissionais de saúde mental na linha de frente, pronto atendimento, tem muitos casos de psiquiatria. Muitos, ia ter muita economia, financeira inclusive, que poderia investir em outras coisas. Ô, Wagner, você não pensa em se lançar na política? Já estão falando se você vai ser vereador, já vamos falar isso também, né? Cara, eu penso sim, porque eu gosto de política, não vou negar para você, é uma situação, eu sou católico, então quando eu já vi 2, 3 vezes o Papa dizer que se os bons não se interessarem, os ruins vão tomar conta. E é de fato, aquelas cadeiras de prefeito, vereador, vão ser ocupadas. Se não for por gente boa, vai ser por gente ruim. Infelizmente. Às vezes, alguns de nós vão ter que se sacrificar nessa questão da política para tentar salvar alguma coisa. Mas é muito difícil. Eu penso, mas penso muito. Porque tudo que eu fiz de bom, Paulo, eu morro de medo de cair por terra, as pessoas imaginarem que eu entrei nisso, eu fiz tudo isso porque eu pensava nisso. Só que assim, às vezes a gente vai ter que se sacrificar. Muitas pessoas boas, eu tenho colegas médicos que foram para a política, eles sofreram muito, mas em nome de um ideal. Tá? E principalmente eu, oriundo eu sofri muito na minha infância. Não tinha que comer muitas vezes Danone, chocolate, eu fui ver depois de adulto. Teve um episódio que eu estava em São Paulo, minha noiva tirou foto de mim que fui comer sucrilhos com quase 24 anos. Nunca tinha comido sucrilhos na minha vida. É igual você falou, naquela época da Danone, a gente até brinca, né? Hoje da Danone você vai na lojinha, compra, cara, mas era uma vez por mês e era refrigerante. Bandejinha, vinha... E aqueles Danones ruins, eram os piores. Comer um lanche numa lanchonete, eu fui comer um lanche numa lanchonete, já era daí, já, né? Cara, essa aqui é a pizza, assim. Eu era engraçado que eu sei que a minha irmã tinha uma irmã minha, cara, a Gi, que é técnica de enfermagem. Todas as vezes as irmãs são unidas, maravilhosas, e a Gi é a que sai levar a gente pra passear bastante.
Às vezes ela levava a gente em pizzaria, depois de grande já, com 14, cara, eu trazia pizza no bolso. Eu escondia e punha no bolso para comer no outro dia ou para dar para minha mãe e para meu pai. Olha isso. Porque Enrolava no papelzinho? às vezes enrolava, às vezes não dava, chegava minha mãe, coitada, ela falava, mesmo que cheio de pelo, porque põe no bolso. Então, e aí eu penso, porque assim, na minha cidade, fora isso, eu tenho uma causa que você já deve ter visto, que é a causa animal. Na minha cidade tem muito abandono de animal. Você gosta também, né? Cara, assim, eu gosto e sofro ao mesmo tempo, porque é muito abandono, cara. Tem pessoas que vêm, às vezes, quando fez aqueles frios absurdos assim, eu saí na noite levando caixa de papelão, blusinha de fio para cachorro, ração, me corta o coração. E aí eu penso, eu cobro muito das autoridades, e às vezes sou até retalhado por conta disso, na minha cidade, mas é porque eu penso num bem comum, não bem para mim. Eu poderia mesmo, cara, eu vou ser bem sincero, e na questão da política. Cara, hoje eu ganho o suficiente para mim e não preciso da política. Poderia calar minha boca e ser conivente com todas as atrocidades que muitos têm, a gente vê. E como todos estão lá, talvez tiveram um ideal. Se não tiveram, é porque aí que a gente tem que tentar se arriscar. Mas é algo que eu penso sim. Mas eu particularmente, assim, eu não me vejo na política, né? Mas, lógico, procuro estudar um pouquinho e ver as melhores possibilidades de pessoas, a gente dá, né? Exatamente, a gente tem assim, que ser pensante político, né? Mas tem que ser político, não tem que ter politicagem, mas tem que Exatamente. Todos tem que ser, como o Papa nos convida, né? Para quem é católico é um chamado, sim. E é a vocação, aquilo que você disse. E não é abandonar, não quero saber, não. Mas a gente se interessar, assim, só que tem as pessoas que têm a ver com política, igual você. Eu vejo você um cara interessado, que vai... Porque não adianta eu chegar lá e ser mais um e não ter a ver, porque duas lambadas você já vai... Sofre muito, eu vejo, eu tenho colegas políticos que assim... Porque hoje, o meu medo é esse. A palavra política, não sei se você sabe, mas ela foi deturbada. No Brasil, muita coisa é prostituída. E a palavra política, no mundo, ela foi deturbada. A política ela foi criada na Grécia. O político era a pessoa que pensava no bem comum. E o idiota era aquele que só pensava em si. Hoje inverteu. Muitas pessoas me chamam de idiota por às vezes atender de graça, por às vezes querer cuidar dos animais. Hoje o idiota é quem pensa no bem comum. E o político é tido como que só pensa nele. Então trocou o sentido, cara. O político era o cara que tinha que cuidar, pensar no bem comum. Porque se a gente parar de pensar, a gente tem que fazer o bem que retorna. Sabe por quê? Hoje eu pego e faço um projeto, né, com política de Estado, não de governo, não para reeleger. Mas eu faço um projeto pensando na cidade. Eu vou ter filho, eu vou ter neto, que vai desfrutar disso. Que vai desfrutar de uma coisa boa. Só que é difícil. Por que às vezes eu penso na política de um passo atrás? Como que você vai pedir voto? Sendo que as pessoas veem políticos, porque foi deturbado mesmo, como pessoas que só pensam nelas mesmas. Porque é o que a gente vê, infelizmente, de muitos. Aqueles que a gente não vê é os que estão trabalhando. Geralmente eles não ficam famosos. Verdade, eu também concordo. Mas eu acho... Pedindo a Deus orientação, conversado com a minha família, porque assim, de novo, né, cara, às vezes quando você vai ascendendo, minha irmã falou uma coisa hoje muito, muito bonita. Ela falou assim, Gui, ela me chama de Gui, né? Tem que ver que você sabe que prego, que se destaca, é martelado. Então, como eu vim de família muito humilde, vim de periferia, ainda sinto alguns preconceitos. Porque hoje eu chego em sociedades que antes jamais eu pensaria estar lá. Jamais. Hoje eu chego, sento no fundo e escuto alguém me chamar para ir para frente. É aquela passagem bíblica, né? Não sente na frente, espere ser convidado. Hoje eu sou convidado a ir para frente. E era só mais um. É engraçado isso. Então, você vai ter afetos, mas vai acontecer desafetos também. Por isso que é o que me faz pensar. Porque todo o bem que eu fiz, nunca tinha passado na minha cabeça. Essa questão de política. Você fala, você já pensava em ser vereador? Não, pensava em ser psicólogo. As pessoas ser prefeito, presidente, deputado? Não. Pensa em ser psicólogo. Mas são coisas que Deus vai, igual você é um cara temente, né? Eu acho que Deus vai preparando os caminhos e que você não perca esse objetivo, cara. Você é um cara do bem, a gente percebe que você luta pelo certo, sabe? E é isso que é difícil na política. É isso que é difícil. É igual a gente
Ele falou do Neymar. Vamos voltar, não é que tá dando igual do Neymar, né? É, porque ele é um exemplo, assim, ele é um cara invejado, né, cara? Assim, eu tenho muita compaixão no caso dele. E é bom que a gente fala dele, que é neutro, né? Porque existem outros exemplos na nossa cidade, inclusive, de pessoas assim. De repente é vista como arrogante, quando na verdade tá sofrendo. Sim. É o caso do Neymar, né? Ó, estamos terminando aqui, mas antes tem os recadinhos e eu Tá. tenho algumas coisas para te mostrar também, cara. Peraí. Ó, a Dona Maria Divina agradeceu pelas orientações que você sempre passa para as pessoas. Jesus e Nossa Senhora te cubra com muitas bênçãos, realizando todos os seus sonhos, seus projetos. A Fátima Conte, infelizmente, vivemos a cultura do eu, e o bem comum está banalizado. É, infelizmente. Ela tem razão. Não deveria ser, mas é o que está acontecendo, né, Paulo? Mas é como você falou, né? Se os bons desistirem, não que bons, pessoal, a gente não está lúcidos, talvez. Os lúcidos, né? E a gente não está se julgando assim, a gente está na busca. É isso que eu digo, a gente está na busca da lucidez. Achando que os valores, né, cara? Buscar realmente colocar os valores nos seus lugares certos, porque está invertido. Mas tem cura. Tem muita gente, assim, na cidade Viradora, eu tenho certeza que vocês têm pessoas que pensam assim. Claro. E jovens, eu convoco jovens, porque assim, nós vamos ser o futuro. Eu falo para alguns colegas lá, cara, nós temos médicos antigos lá, que são o nome da cidade, e a gente pode ser esse futuro. Tem os futuros Paulão aí que está estudando, que vão ser radialistas, que vão ser locutores. Cadê? Quem que será que está preparando essa molecada? Junto, Qual será os valores que eles estão... Porque eles vão ser interlocutor, que é o que é a voz do povo. É isso aí. Vamos lá. Ó, estamos quase terminando até para mim apresentar o próximo convidado, que é da sua cidade também. Ei, Você que maravilha. quem é? Eu te falei? Não falei. Daqui a pouco você vai ter uma surpresa. E eu acho esse cara fera. Mas vamos lá. Já mostrei, né, aqui você na Virálcool. Aqui onde que é? Ah, isso aí foi com os protetores, cara. A gente estava com protetor na Secretaria de Saúde de Pitangueiras, os protetores de animais, alguns, tá? Legal. Tentando trazer vacinas. Essas fotos não foi ele que mandou para mim, não. Eu escolhi algumas. Eu tô até surpreso. Obrigado. Até deveria ter pedido as fotos. Não, sem problema. Sem problema. Aqui. Ah, isso é uma clínica que eu presto serviço em Ipuã, cara. Graças a Deus, isso é os donos, são os empresários lá, o Valcídio e o Fabrício. São dois empresários, eu faço avaliação psicossocial para eles. Várias empresas, assim. Eles têm uma empresa grande lá de medicina do trabalho. Se alguma empresa quiser também, quiser contratar o seu serviço, seu trabalho, Sim. seu atendimento, as consultas, depois entre em contato, beleza? Vamos lá, tem mais aqui. Ah, esse é interessante. Esse é meu mestre Ticão, cara. É um professor de luta. E assim, depois da pandemia eu vi muitas mortes também, pessoas próximas. Eu adoeci, cara, eu tive uma depressão, recaí na depressão, entrei no burnout, esgotamento, trabalhando muito, tentando ajudar as pessoas. Pouca gente sabe disso, mais a minha família, o Ticão é um dos caras que sabem disso. Eu tô reerguendo novamente agora, viu? Tava mal de depressão mesmo, assim, de não querer sair da cama também. Coisa de deprimido, quem é deprimido sabe o que eu tô dizendo. Tá? Mas aí é o Ticão, mestre Ticão, meu mestre de Muay Thai. O cara é excepcional também, viu? Grande Ticão. Abraço, viu, Ticão? Quem sabe a gente não traz ele aqui? Seria interessante, cara. Né? É isso. É Muay Thai? Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe. Ele é professor de campeão. Isso é muito bom pra saúde. Foi campeão várias vezes. Pouco reconhecido na cidade, tá? Um atleta que ganhou muito, sul-americano e foi disputando, mas é pouco reconhecido, infelizmente. Vamos lá. E essa galera aqui, ó? Ah, minha família. Parte da minha família, que é enorme, né? É parte da família. Quem tá aí? Ó, vou especificar aí, ó. Mais ou menos. Da esquerda para direita, meu cunhado, que trabalha na Virálcool, Neguinho, que a gente chama de Neguinho, é o Fábio. Meu outro cunhado, Kleber, meu pai de vermelho ali, minha mãe, Franzininha, meu sobrinho, Pedro. Aí depois aí depois minha sobrinha Lavínia, depois a Alana, aí vem o Bruno, a Roberta, irmã, Isabelle, embaixo ali a Gi, minha irmã, isso. A minha sobrinha mais velha é a Thaís, a minha noiva, uma amiga da família, a última ali da nossa esquerda. Aí os que estão agachados, a Regiane, minha irmã, a Renata, minha irmã, minha sobrinha Meredith, a Maitê, minha sobrinha afilhada, meu cunhado Luciano, o Arthur, que é sobrinho neto,
a Helena, sobrinha neta, ali é a Maia, sobrinha neta, a Aruna, sobrinha neta, o Heitor e uma amiga da família, que é uma criança que é amiga da família. É só parte ali, né? Tem o Bruno, é bem parte mesmo, é a parte pequena ainda. Ó, e agora eu tenho certeza, cara, que aqui você tem muito orgulho. É, meu pai, Aí, ó. esse sim. E o Luke tá ali, esse cachorrinho, a gente falando da luta animal. Ele tá tomando um medicamento, cara, que é R$2.500, 14 comprimidos. A gente gastou com ele já cerca de quase 7 mil em menos de 2 meses. Nossa pra Senhora. deixar ele vivo. E meu pai e minha mãe é meu orgulho mesmo. A Aninha, pode aparecer aqui, Aninha. Vem aqui, Aninha. É a Aninha que... Corta errado, ela falou que eu corto errado. Não, mas olha, assim, a causa animal é um dos motivos que me faz pensar em política, porque ainda não vi ninguém comprometido na minha cidade com a causa animal. Rapaz. Ó, e agora, eu não achei uma outra foto, eu achei você pequenininho com a sua mãe. Olha lá. Essa semana teve repercussão essa foto aí, porque minha noiva, minha família falou, olha, você era sério desde pequenininho. Já não abria sorriso, cara fechado, essa é minha mãe, muito orgulho também. Fátima e Maurílio, meu pai. Ali é eu pequenininho. Você mostra pra eles, vocês estão assistindo. Vou mostrar, com certeza estão. Eu fiquei emocionado, cara, obrigado, viu? Porque é a minha origem aí. E a gente agradece também, como é que é o nome deles? Minha mãe é a Fátima e meu pai é o Maurílio. Maurílio, obrigado, viu? Gente finíssima, a gente gosta muito dele aqui, né? Eu em especial, já me tornei um amigo. Sim, desde que a gente se viu já teve sintonia, né, Paulo? Cara, Viradouro. Me abraçou, cara. Assim, essa cidade eu sou grato. Assim, eu até não arrisco falar o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer de alguém, então todos aqui eu sou muito grato a essa cidade. Cara. Eu arrisco a falar, eu acho que nem arriscar, mas é certeza. Você, cara, continua sendo o que você é, buscando seus ideais. Porque você é um cara que fala muito bem, com propriedade, já viveu na pele, sabe o que está falando, tem a humildade também de buscar, né? Sim. Então, você é um cara... Já errei bastante também, cara. E até assim, eu não gostaria de passar em branco de falar de um cara que Pitangueiras teve a sorte de ter, que é o diretor da Santa Casa lá. O diretor também conheço, gente boa, mas o diretor atual, chama Silas, cara bastante, pensa muito no povo, tem trazido bastante avanço para a cidade de Pitangueiras na questão da Santa Casa lá. Um diretor que eu vou te falar, cara, onde o cara toca é um excelente administrador. Legal, não sei se ele está assistindo, mas assim, é um cara que eu admiro, aprendi a admirar bastante, viu? Porque conheci esse ano, tive a grata surpresa que ele faz parte dessas poucas pessoas lúcidas que eu pude conhecer na minha vida. São pessoas que você conhece, parece que já faz muito tempo, né? Sim. Tem um outro lá, não sei se já ouviu falar, mas o Doni Dobra é um cara que sofreu transtorno mental, reinventou a vida dele. Ele é um representante do povo lá, porque ele luta mesmo, assim. Independente de quem seja o político lá, se ele vê coisa errada, ele põe o dedo na ferida. É um cara que é Doni Dobra, ele chama. E o Lúcio, né? Lúcio. Não é só de fazer barulho, né? Porque tem muita gente que não faz barulho. Sim. O presidente da Câmara lá também, um cara muito gente boa, que é o Preto, também tem conversado bastante com ele. Inclusive vou dar palestra na Câmara Municipal lá de Pitangueiras. Legal, na Câmara Municipal de Bebedouro, já fala aí da sua agenda, das próximas palestras. Lembra de... Sim, lembro algumas assim. A próxima, nas empresas privadas, né? Eu vou nas empresas privadas, eu tenho 2 palestras em Ribeirão Preto, em 2 empresas privadas, que eu não vou arriscar falar o nome agora, que eu não me lembro. E lá, mas na minha cidade, vou dar palestra na Câmara Municipal, dia 26, na terça-feira, às 7h30 da noite, aberta ao público. E vou dar palestra também para segurança pública. Fui convidado pelo delegado João, que é delegado aqui na cidade de Bebedouro. Ele é de Pitangueiras, mas atua ali. Junto com a Delegacia Civil, mas também apoio da DIG, vai ser a palestra na Câmara Municipal, convocou também todas as autoridades da cidade ali, também vai ser aberto ao público, essa sessão aberta ao público. Tive esse prazer, né, de ser convidado, cara, para mim, nunca imaginava também, né, porque vão aparecendo oportunidades, você vai conhecendo pessoas boas, né, de novo, os policiais, tem muitos colegas policiais que sofrem bastante. Se vocês verem o Diário Oficial, quantos policiais dando baixa, aumentou de 2022 a 2021, 22, 55% de mortes de policiais por suicídio, seja policial civil, militar ou municipal. E daí que trabalho que você falou, as pessoas estão à frente se conscientizar e lutar para que isso aconteça, né? Ter mais profissionais na saúde. É uma classe que foi abandonada, né? Wagner, legal, hein, cara?
Bom demais. Ah, o pessoal também quiser saber mais, é só acompanhar você Sim, tem rede social, tá lá, Agner Neuropsicólogo. Eu faço vários vídeos lá falando de vários temas. Eu, junto com a minha sócia, a gente lançou 5 e-books, né? Falando de depressão, falando de ansiedade, falando de TDAH, falando de vício, falando também de bullying, questão de bullying. Hoje eu sou professor também na Escola da Inteligência, que é um projeto da Augusto Cury, na Escola Cecília Meirelles. Os meus alunos, com certeza, alguns devem estar assistindo, os pais, um forte abraço para eles também. Eu dou aula, no ensino fundamental, anos finais, na Escola da Inteligência. É muito gostoso, uma experiência nova. Fui convidado esse ano pela dona Marta, a dona Yara e a dona Marlene, são as diretoras e criadoras. Que hora você dorme? Ultimamente está sendo difícil. Mas é um cansaço verdade. Gostoso, né? Sim, é um cansaço gostoso, cara, porque fora isso eu tenho um consultório, dou palestras, né? Cuido dos animais. Meus podcasts. Tem que ir nos podcasts. Eu vou em outro. Pra cuidar dos animais. Você conhece o Claudinho de Pitangueiras? Eu vou no Papo Reto, o podcast dele, ele Então, criou lá. cara, Claudinho. Ele tá com um podcast. Vou estar lá sábado, radialista. Um abraço, Claudinho. Um abraço, Claudinho me convidou também para ir no podcast lá. Igual você, Paulo, imagino que também, você e a Aninha, a gente tem que ter companheiras que compreendem. Sim. Eu imagino que a Aninha é uma dessas, minha noiva. Ó, fala pra você. Tem aquela música, o homem tem que ter mulher, né? Mas ela corre mais que eu corro, mas a Aninha corre mais. Imagino, cara. Cuidar de casa, né? Não é fácil. Ó, bom, quero agradecer muito de coração. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Deus te abençoe muito. E não vai faltar oportunidades, porque, como eu disse, de 3 em 3 meses vou querer fazer aí referente a isso, né? Vai ter, igual você falou, tem vários temas, pode abordar, temas e tal. Mas bem bacana, cara. E só tenho a agradecer. Paulo, te agradeço a sua audiência novamente, agradeço a Aninha por preparar sempre aqui, cuidar da nossa barriga, né, vó? Uma delícia, cara. Agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço de coração. Eu não tenho acesso para ver, eu procurei parar de ver quem está assistindo, porque eu fico ansioso também, depois eu vou saber quem assistiu, mas agradeço quem está assistindo, acompanhando. Agradeço a audiência de Viradouro, dizer que tem Viradouro no meu coração, assim como Bebedouro e Ribeirão Preto, são cidades que eu tenho frequentado diariamente por conta da psicologia. Agradecer a você, a Aninha, agradecer a minha família, os amigos, a todos que nos acompanharam. Legal, bacana. Bom, antes da gente se despedir aqui, deixa eu também falar que está rolando o aniversário de 26 anos da loja Explosão, aqui em Viradouro. Então, olha, se você ainda não aproveitou as promoções, também você não fez a sua compra, não pode perder, porque vai ter sorteio aí. Obrigado. De vale compras de 100, 150, 300 reais. Muito legal. Sem falar das promoções que acontecem, os produtos. Uma loja super legal. Aqui em Viradouro é um mini, eu digo que é um mini shopping, né, gente?